Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui no canal deste careca que vos fala. Resenha semanal aqui pra gente falar sobre Botafogo. Já tivemos uma no começo da semana com PC Vasconcelos e agora com um convidado que vocês já leram o nome, né? Não tem que ficar mistério, todo mundo sabe quem é o convidado aqui, vocês estão por causa dele, não estão por causa de mim. Esse bate-papo que vai ser aqui pra gente colocar muitos assuntos em pauta, pra gente dar boas risadas. E tem um detalhe, primeiramente, uma salva de palmas para Vitor Severino, nosso convidado de hoje. Muito obrigado. Já vai deixar seu like, se você não for inscrito, vai se inscrever. Vocês estão vendo aqui, tem duas camisas aqui. Cadê o Rafa? Aqui, ó. Tem duas camisas do Botafogo. A primeira, essa aqui. E a segunda, essa aqui que é pra mim. Essa aqui é minha. Tirem o olho, essa aqui é minha. Essa aqui, a branca é minha. Essa daqui, aqui vocês estão vendo aqui agora, aqui eu tô mostrando pra câmera. Meu amigo Vitor Severino vai liberar para nossa audiência. Severino, vamos pensar em uma maneira para quem está acompanhando o nosso papo para levar essa camisa para casa. Porque se ninguém cumprir as metas, ela vai pro minha coleção, porque ela é muito bonita. Eu tô quase ficando para mim, mas tudo bem. Quintela tá aqui acompanhando a entrevista nos bastidores, falou que é dele, mas sai para lá. Se o critério for estar ao vivo no programa, já ganhou, né? É, do Quintela, mas não será assim. Gente, tática, não sei se você conhece João Kleber. João Kleber já fez programas em Portugal. Certo, sei quem é. Tática João Kleber, aqui no nosso Resenha com TF. A gente vai falar aqui durante a entrevista 4 pontos aleatórios aqui. E vocês vão ter que responder na minha DM lá do Resenha com TF, link tá aqui embaixo do Instagram. E do teu Instagram, qual que é, Severino? Teu Instagram? Vitor Severino. Vitor Severino. É Vitor, não é Victor. É como tá escrito aqui em cima, Vitor Severino. Vocês vão escrever lá nas DMs, tanto minha quanto do Vitor Severino, as 4 dicas que nós iremos dar aqui durante o nosso bate-papo. E vão colocar uma frase bem bacana pro nosso concurso cultural. Isso aqui é concurso cultural, não é sorteio, é concurso cultural, porque a gente tem que ludibriar o YouTube, ele pensa que... A gente tem que falar que é concurso cultural. Concurso cultural você vai colocar o quê? Por que Portugal pode chegar à final da Copa do Mundo? Boa pergunta. Essa é uma pergunta para eu responder ou é não, para eles. Aí você vai escolher a melhor. Eu vou te passar várias que eles mandarem. Se responderem, claro, as 4 questões que nós vamos levantar. Primeiramente, a primeira que vocês vão ter que pesquisar vai ser agora. Quem marcou o primeiro gol do Botafogo com comando de Luiz Castro à frente do clube? Primeira pergunta. E jogos oficiais. Vou quebrar o galho, não vou colocar naquele jogo treino, não. Vou colocar em jogo oficial. Quem marcou o primeiro gol do Botafogo com o Luiz Castro comandando o clube? Então a primeira pergunta, Instagram aqui embaixo, Vitor Severino também, nas duas... Não vou facilitar pro Severino. Mandem só lá na DM do Instagram do canal do TF. Vou responder todas as perguntas corretas. Severino vai escolher quem vai ganhar essa camisa autografada aqui pelo Severino, camisa de treino. Cheirosa. Eu fiz questão de lavar antes de trazer para aqui. Obrigado, Severino. Obrigado. A audiência gosta. Claro. E aí, meu amigo, como que foi essa temporada? Como que você tá? Estou cansado, estou a tentar recuperar. Esta semana ando a fazer aqui um pouco esta corrida das capelas todas, de falar com os meus amigos, pessoas, convites pendentes que eu tinha, de pessoas que eu estimo, que eu já tinha aceito os convites, mas infelizmente por questões de logística e de organização não poderia aceitar noutra altura. Mas estou com o sentimento de dever cumprido, sabendo que nós gostaríamos de ter feito mais, todos nós, a torcida, os jogadores, a comissão. Mas dever cumprido, acho que foi um ano bom dentro daquilo que se perspectivava para a primeira época da SAF. Estamos todos cansados a recuperar. Ainda temos aí um final de época com o jogo em Londres, também estamos motivados com isso. O segundo jogo, né? Que agora tem a possibilidade parece de jogo com o Luton Town. Sim, eu né? confesso, nós tivemos estes dias de folga, eu não tenho estado no clube, mas parece que sim, que está marcado mais um jogo, um primeiro jogo, e que o segundo, digamos assim, o cabeça de cartaz, será com o nosso clube irmão, com o Crystal Palace. Quanto tempo sem férias? Vamos ter férias até domingo, basicamente, agora. E depois retomamos os treinos na segunda-feira. Fala assim, em relação ao do Rail, até aqui, você tá... Quanto tempo direto? Quanto tempo é que eu tive de férias? É. Praticamente não tive férias. Praticamente essa é uma pergunta que realmente ainda não tinha pensado nisso, mas nós chegámos ao do Rail. Eu acho que fui a Portugal 3 dias, numa paragem FIFA. Depois fui a Portugal no nascimento da minha filha mais nova. Tive 2 dias em Portugal. Mas é a correria que tu deves imaginar, não é? Chegar, vir ao hospital, voltar para o aeroporto e chegar ao Qatar outra vez.
E depois, quando assinámos com o Botafogo, basicamente fui a Portugal para tratar de burocracia. Tive mais 2 dias em Portugal. Por isso, férias, eu sinceramente não... Se pode chamar férias a isso, foram alguns dias de folga durante o ano, por isso não... Então tá emendando não existiram férias. Tá emendando tudo. Só a partir do dia 5 realmente de dezembro que você vai estar descansando. A partir do dia 5, sim, finalmente teremos algumas férias. Família tá em Portugal? Família veio? Está em Portugal, sim. Estão em Portugal. Estiveram aqui, passaram aqui uma temporada de férias em agosto. A minha filha mais velha anda no 2º ano e acho que tu sabes que o calendário escolar aqui funciona de uma forma ligeiramente diferente para nós e no hemisfério norte é diferente. E então tomámos a decisão de não a retirar da escola e a família ficou em Portugal. O calendário escolar lá é parecido com o calendário europeu, né? De futebol, né? Começa ali no 2º semestre e vai até o 2º semestre do outro ano. Então, isso implicava ela ter que voltar para trás, andar para trás. Ela está num colégio internacional porque ela começou na escola ainda na Ucrânia, então tivemos que tomar essa decisão, porque fomos obrigados a isso também, não é? Porque na Ucrânia não havia escola portuguesa e então depois ficou no mesmo sistema em Portugal. E pronto, foi basicamente por isso, para não retirá-la desse conforto e não fazê-la regredir na escola. A família foi contigo lá para o Catar ou só foi contigo? Para o Catar também não, só na Ucrânia. Na Ucrânia foram, na altura a minha filha mais velha tinha 4 anos, aí ela começou lá na escola, no pré-escolar, no colégio internacional. E depois quando eu fui para o Catar, não, aí já não foram, porque a minha esposa estava grávida e tomou-se também a decisão desse ano não, de ficar em Portugal. Então este é o 2º ano que a família não me acompanha. Esse é o momento mais complicado da carreira de vocês, né, Vitor? De ficar longe da família esse tempo todo, não ter ali no momento de tristeza a esposa para conversar, as filhas para dar aquela alegrada. Eu lembro muito de um jogo que você falou que a tua família estava aqui, que acabou a partida, você foi pro campo. Direto. Eu tava fazendo a minha live lá, Sim. Você foi pro campo lá, brincando de bola com elas ali. Eu achei bem bacana aquilo ali. Mas é o grande ponto chato da carreira, é ficar muito tempo longe da família? Já deves ter ouvido outros treinadores a falarem sobre isso, mesmo alguns que não só no Brasil, mas o Abel já falou sobre o assunto, o Vítor Pereira chegou a falar sobre o assunto, o António chegou a falar sobre o assunto. São sacrifícios próprios de uma profissão que, quando é internacionalizada, como é o caso da nossa, corre-se estes riscos, principalmente a quem tem filhos mais velhos, não é? E depois coloca-se a questão escolar, coloca-se a questão de chegarem a uma fase em que já é difícil retirá-los desse conforto, já começam a criar as suas amizades, a rotina na escola e depois é uma questão de colocar isso na balança, equilibrar. São sacrifícios que têm de ocorrer para que possamos ter outras coisas boas também. São quantos anos de carreira, Vitor? Então, serão seguramente, eu também nunca fiz essas contas, mas... Tô te fazendo fazer conta hoje, né? Sim, mas serão perto de 20 anos, talvez. 20, você tá com 20 anos. 39? Ou 40, quase. 40? Metade da carreira, da vida... Porque eu ia dizer que aquelas primeiras experiências foi como estagiário ainda, não é? Mas eu considero isso os meus primeiros passos. Sim, claro. Quando eu entrei na faculdade e comecei a ter os primeiros contactos de estágio, fui à procura logo de contactos, porque é uma profissão difícil, não é fácil chegar ao alto rendimento, chegar ao futebol profissional, e eu tive que correr muito atrás, como é óbvio. Portanto, eu considero esses primeiros passos, não era remunerado nem de perto nem de longe, nem sequer era treinador, pedia para estar, a observar, a perceber, a tentar entender o que é que se fazia, porque eu tinha estado do outro lado como jogador a um nível baixo, mas ser treinador é um mundo completamente à parte, é um mundo diferente. E então será seguramente por aí, à volta disso, uns 20 anos. Suas referências, quais foram ali no começo da sua carreira? Olha, uma grande referência para mim foi o Mourinho. Já tive a oportunidade de falar sobre isto por esse motivo, porque o Mourinho fez-nos perceber a nós que éramos aspirantes a treinadores, que não tínhamos sido jogadores profissionais, que era possível isso acontecer. Embora ele tenha tido uma carreira como jogador, mas não foi um jogador de referência, não foi um jogador de alto nível. Após o Mourinho começou a aparecer muito treinador em Portugal com esse perfil, então ele foi um grande impulsionador para mim e para as pessoas da minha geração. Por isso ele foi uma grande referência para mim no início da minha carreira. Principalmente o que aconteceu ali entre 2003 e 2004, quando ele esteve ali no Porto, aquilo ali foi o diferencial para vocês? Foi pelas conquistas e pela metodologia de treino. Começou-se a falar muito de periodização tática nessa altura, que era uma coisa que não se sabia muito bem o que era. Quem tinha a Escola do Norte da Universidade do Porto sabia o que era isso, mas quem estava mais a sul não tinha essas referências. E quando o Mourinho aparece o tema. E queremos começar a descobrir o que é isso, o que é essa forma de treinar. E, em primeiro lugar, porque era uma forma de treinar que estava associada àquelas conquistas todas, porque o Porto, desses anos, era uma equipa que era só uma questão de adivinhar quanto é que ia ficar o jogo, porque o Porto, isto a brincar, como é óbvio, mas o Porto ganhava e jogava quase sempre melhor que os seus adversários, tanto é que conquistou uma Liga Europa e uma Liga dos Campeões, e vai ser muito difícil isso voltar a acontecer. Você acha que é injusto hoje, como as pessoas tratam até mesmo o Mourinho, por tudo que ele fez na carreira? O Mourinho é um técnico retranqueiro. Ficou aquela imagem, né, que
quando ele estava no Chelsea, que colocou o ônibus na Inter de Milão, Sim. colocou o ônibus na frente do gol contra o Barcelona. E depois disso, não, o Mourinho é um retranqueiro. O Mourinho só sabe montar defesas. Você acha que é ruim quando rotula um treinador que tem uma história tão bonita como a que ele tem? Eu acho que sim, sinceramente. Agora, se é justo ou injusto, eu deixo isso para quem faz essa avaliação, mas ele teve momentos diferenciados na carreira dele, mas temos que olhar para aquilo que ele já conquistou, não é? Não é fácil. A carreira que ele tem, os clubes todos por onde passou e as conquistas que ele alcançou. Não sei se ele é o treinador, não será o treinador mais titulado do mundo, mas ele tem vários recordes de competições internacionais, de vitórias em jogos internacionais. Acho que é ele que está em primeiro. Se eu não me engano, o técnico que ganhou Champions, Europa League e agora a Conference League. Eu acho que né? é o com mais vitórias em jogos da UEFA. Eu acho que neste momento ultrapassou alguém, não tenho a certeza. Por isso, quer dizer, isso, só um treinador de grande nível é que consegue fazer isso. Agora, teve momentos na sua carreira, relativamente à forma de jogar, houve muito aquela questão de quando ele jogou contra o Guardiola, muitas vezes, porque eram duas formas completamente distintas de jogar. Há a célebre final da Liga dos Campeões que ele joga, eu acho que ele elimina o Barcelona, não tenho a certeza, na Inter, meia-final, talvez. É meia-final. E há aquela questão do próprio do posicionamento do Eto'o e da forma como ele decide defender. Por isso ele é extremamente inteligente, sempre foi um bom treinador e talvez seja injusto porque ele tem uma carreira que fala por si. Futebol é estratégia, né? Futebol é estratégia. Se não fosse, você colocar... É igual pelada, coloca lá 11 e vão jogar de qualquer jeito. E deixa jogar. Exato. Quem for melhor de bola vai ganhar, mas futebol você consegue equilibrar o jogo por causa da parte tática. A importância do Filipão que vocês enfrentaram agora no final de semana, na última rodada do Campeonato Brasileiro, para vocês portugueses, por tudo que ele fez ali em relação a torneio europeu de clubes e também a Copa do Mundo de 2006. Ele tem um peso muito grande na história do futebol português? Para as pessoas da minha geração, sem dúvida que tem. Os mais novos já não se recordam, não é? Mas ele trouxe aquele orgulho que não existia do português, de apoiar a seleção, de colocar a bandeira de Portugal na janela, de vestir a camisa da seleção. E chegou a uma final de um campeonato da Europa que foi disputado em Portugal, que nós perdemos com a Grécia. E foi sempre uma figura muito respeitada. Meteu um gol de cabeça, sim. Os portugueses não se esquecem desse nome. Nem aqui no Brasil, que a gente estava torcendo para vocês. Eu lembro-me desse. Eu lembro perfeitamente do Euro 2004. Portugal estava em festa, foi uma competição bem organizada. Chegámos na final, claro que estava todo mundo a achar que o jogo já estava ganho e depois tivemos aquele balde de água fria que foi perder. Mas ainda assim ele continua a ser uma figura respeitada. Ainda fez um Mundial por Portugal. Portugal fez disputou o terceiro e quarto lugar, eu acho. Isso. Perdeu para a França de 1-0, um pênalti estranho, um pênalti bem... Esse também ficou para a bem história, estranho, né? bem estranho. E depois fizemos o terceiro e quarto lugar e acho que Portugal perde esse jogo também, não sei se... Sim, Portugal termina em quarto lugar. Termina em quarto lugar. Termina em quarto lugar. Porque aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, uma situação de rotular, né? E o Filipão é rotulado pelo 7-1, né? E o que aconteceu na carreira dele, campeão do mundo pela seleção, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, leva Portugal, depois de muitos anos, a uma final de torneios de seleções da Europa, chega numa semifinal de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que o Brasil, favoritaço, sai nas quartas de final. É eliminado, sim. E aqui no Brasil a gente tem esse ponto, né, de não olhar os ídolos, olhar o que as pessoas fizeram. E lá em Portugal eu vejo pelo Eusébio, né, que ele sempre foi tratado com uma reverência que o Pelé aqui no Brasil às vezes não tem. Eu acho isso muito estranho aqui no nosso país. Talvez seja uma diferença cultural, não sei, talvez tenha a ver com... Aqui existe uma paixão exacerbada pelo futebol, não é? Eu não vou dizer que gostam mais ou menos, mas gostam de uma forma diferente. O português é apaixonado pelo futebol, mas acho que o brasileiro é ainda mais apaixonado pelo futebol. Esta loucura da Copa positiva, de ver as ruas enfeitadas com bandeirinhas, a Copa é um evento, não é? Aqui no Brasil. Em português gosta do Campeonato do Mundo, mas não vive as coisas dessa forma. Talvez seja uma questão cultural mesmo. Lá tem feriado no dia do jogo de Portugal? O pessoal aqui no Brasil já tem escala de feriado. Sim. Não, quer dizer, pode acontecer. Quando há jogo, obviamente todo mundo quer estar a ver o jogo, mas não é feriado no dia do jogo. Não é? Aqui não, aqui... É evento. Aqui tem invento até feriado. Se o jogo é 1 hora, opa... Já foi. Aquela dor de barriga, não vou é o Miguel liberado, que pode faltar no dia de serviço, ninguém marca nada pro dia de jogos do Brasil. Então tem essa situação. Tá confiante na seleção portuguesa? Estou confiante, eu acho que temos uma boa geração. Portugal tem tido sempre boas gerações, com muitos jovens a aparecer, misturados com alguma experiência também. Eu acho que sim, temos uma boa equipa. Não temos feito bons jogos, o apuramento foi difícil, o play-off foi difícil. Portugal, o treinador português, o selecionador português também foi algumas vezes criticado. Mesmo tendo ganho um europeu, Portugal nunca tinha ganho um europeu.
porque foi apelidado de que a equipa joga um futebol, enfim, não tão atrativo, mas a verdade é que ele tem tido resultados. Ganhamos também a Liga das Nações, com o mesmo selecionador, por isso ele tem os méritos dele, e tem uma geração recheada de talentos, por isso, e porque eu sou português também, aqui foge um bocadinho, aqui sou um bocadinho torcedor também, não é? E porque eu quero muito que Portugal chegue longe no Mundial, já ganhámos um europeu e agora ganhar um Mundial seria fabuloso para nós. A segunda questão, para a camisa. Quem marcou o gol do título de Portugal no torneio europeu de nações? Segunda pergunta. O Quintela falou que vai participar, não. Ó, e detalhe, você tá vendo a entrevista? Ele sabe quem é, direto. Ele sabe. Eu também sei quem é. Então, eu sei que... As duas perguntas você sabe de cabeça? Sei. Então, E é simples, galera, ó. É pra quem tá vendo ao vivo, essa entrevista ao vivo aqui na estreia, né, que tá sendo no nosso canal. E nas primeiras 24 horas. Daqui a 3 dias já não vale mais. É só pra quem estiver vendo hoje, na quinta-feira, e no máximo sexta. Depois, não tá valendo mais pra gente fazer aqui a escolha quem vai ganhar essa camisa aqui. Daqui agora é só mais pra reta final da entrevista, pra vocês ficarem aqui, Tática João Kleber, pra não perder a audiência. Você fica feliz em relação a Portugal de, por exemplo, ver muitos jogadores que vocês trabalharam nas divisões de base do Porto, chegando ali em alto nível, virando jogadores de altíssima prateleira na Europa? Isso pra vocês é uma satisfação? Eu acho que essa é a maior recompensa de um treinador, a maior alegria que nós podemos ter é ver um jovem que trabalhou connosco chegar e estar no alto nível. Felizmente posso dizer que trabalhei com alguns que são neste momento referências e que estão a alto nível. Sim, esse acho Quais que você tem mais assim, fala assim, caraca, esse cara, eu sou foda, esse cara aqui eu coloquei ajudei pra cacete. Não vou dizer que ajudei, porque ajudar, quer dizer, quando há um processo de formação, quando o jogador aparece, aparecem os pais, os tios, os padrinhos, os avós, fui eu que coloquei, eu descobri, mas ele era suplente, eu coloquei como titular, por isso eu não gosto de falar dessa forma. Agora, todos nós que trabalhamos na base, todo mundo tem que ter esse sentimento de que ajudou um pouquinho a fazer crescer aquele jovem. Há um exemplo, cara, agora de um goleiro que está na seleção portuguesa, que é o Diogo Costa. Para mim tinha que ser titular. Eu também acho que sim, sinceramente. O Diogo Dalot trabalhou comigo 2 anos no Sub-19 do Porto, ele ainda era Sub-17, também está na seleção, é lateral direito do Manchester United. Estes que estão na seleção nacional, mas há outros que não estão na seleção nacional. O Vitinha veio do Porto também. O Vitinha veio do Porto, eu era treinador do Sub-14 nesse ano e o Vitinha era Sub-15, portanto eu estava ali perto do escalão. Eu não fui treinador do Vitinha, mas ele estava. Esse é outro jogador, muito bom jogador também, e é um jogador que nessa altura nem era um grande destaque. É mais um dos casos. Por exemplo, o Diogo Costa sempre foi visto como o que ele está a ser agora, como o futuro guarda-redes da Seleção Nacional. Desde muito jovem se apontava esse potencial. O próprio Diogo Dalot sempre foi visto como um jogador também de grande potencial. O Vitinha sempre foi um jogador de grande qualidade, mas eu recordo-me de algumas discussões internas nessa altura e não era aquele jogador assumido que se dissesse assim, este menino vai ser craque, vai jogar no PSG daqui a uns anos com o Messi, com o Neymar. E demorou a maturar? A questão demora a maturar e tem a ver com as características dos jogadores. Por isso é que é importante ter uma metodologia e eu também já tive a oportunidade de falar sobre isto e os treinadores falarem uma linguagem comum. Porque há determinadas características que para ti como treinador tu podes não valorizar num sub-15, mas elas podem ser decisivas para ele ser fora da caixa. Ou seja, se tu tiveres um modelo de formação e estiveres demasiado fechado nas tuas ideias e achares que um 6 é aquele jogador, que um 7 é aquele jogador e que um 9 é aquele jogador, podes estar a perder a oportunidade de ter alguém fora da caixa, mas que seja na mesma alguém de grande capacidade e de qualidade. E talvez ele tenha sido um desses casos. Alguns profissionais falam assim que abaixo do sub-14 tem um pensamento de que o campo tem que ser menor para o menino tocar mais na bola. Porque se você joga no campo com as dimensões que são hoje, o menino toca pouco na bola dependendo do jogo. Você também acha interessante você ter um campo mais reduzido para jovens abaixo de 14 anos, para eles terem mais contato com a bola, para poderem ter um dinamismo um pouco maior? Existem várias questões abaixo dessa idade que são decisivas, por isso é que os treinadores devem ter formação e por isso é que devem ter um perfil específico. Uma delas tem a ver com a questão do salto pubertário. Há crianças de maturação tardia e há crianças de maturação precoce. Quem é que os treinadores normalmente escolhem mais? As crianças de maturação precoce, porque são mais fortes, são mais rápidas, conseguem saltar mais alto, e o talento às vezes é confundido com maturação precoce. E as crianças de maturação tardia podem dar o salto mais tarde, como é óbvio, e não vão ter tanto destaque nessas idades. E que se o campo for grande, se eles tiverem menos possibilidades de tocar na bola, podemos estar a perder talentos. Por isso é que se fala muito na possibilidade dos jogos reduzidos, do campo reduzido e de formas adaptadas. Em Portugal existe o futebol de 7, mas, por exemplo, na Associação de Futebol do Porto existiam as duas opções, o futebol de 7 e o futebol de 11, porque existem meninos que já podem estar preparados para ter uma abrangência de campo maior.
Portanto, eu acho que as decisões a serem tomadas devem ser tomadas em função destas coisas que se conhece. Isto é a ciência que diz, não sou eu. A questão da maturação. Já se faz em Inglaterra, eu acho que nos Estados Unidos, começou-se a ter algumas ideias de uma questão que era o biobanding, que era juntar as crianças não pela idade de nascimento, mas até ali ao salto de crescimento pubertário. A média nos rapazes anda ali nos 13.8, 13.7, é o pico de velocidade de crescimento. E então o que é que se fazia? Andavam a juntá-los por idade biológica. Faziam avaliações, calculavam a idade óssea, e depois, em função também de variáveis técnicas e táticas, começaram a juntá-los para eles terem todas as mesmas oportunidades. Porque eu, por exemplo, eu fui uma criança de maturação precoce. Eu nos sub-12, sub-13 era muito mais rápido, se calhar por isso é que eu jogava. Quando eu comecei a jogar o sub-17 e sub-18, aqueles que eram tecnicamente mais aptos jogavam e eu sentava-me lá no banquinho, não é? A outra questão tem a ver também com a formação de treinadores e com a capacidade que as crianças têm de entender informação abstrata. Porque a linguagem do treinador muitas vezes é muito abstrata. Sim. Sobe, desce, bascula, ataca à profundidade. Isto são conceitos subjetivos e abstratos. O adulto e o jovem conseguem entender isto, a criança tem que ter uma orientação muito mais... Tem que ter uma didática diferente, né? Completamente. Por isso a questão do campo é uma, mas eu acho que há muitas outras que estão à volta disso, como essas da maturação, da questão da informação que se passa, do entendimento do jogo, de como explicar o jogo, que tem que estar à frente e que tem que fazer parte da formação de treinadores. Eu não sei como é que é no Brasil, mas houve essa discussão em Portugal. As licenças da UEFA têm o UEFA C, o UEFA B, o UEFA A e o UEFA Pro, que é a licença máxima da UEFA. E chegou-se a falar sobre a possibilidade de existirem licenças específicas para o treino de jovens. Fazia todo sentido. Tal como havia licenças específicas para o treino de goleiros. Não ser o curso exatamente igual. Haver ali uma especialização. Porque quando falas de comunicação, de feedback, de capacidades motoras, aquilo tem que ser muito específico para cada idade. Eu acho que outro esporte, né, que também facilita muito, e aqui no Brasil é valorizado, mas eu acho que poderia ter um passo mais à frente, até os jogadores um pouco mais velhos, é o futsal. O futsal de Portugal é muito forte hoje também, né? Você coloca... Agora sim. Eu acho é um fenômeno recente. E também facilita muito, né? Você tem um jogador no Botafogo hoje que é o Jefinho. O Jefinho, ele foge totalmente desse conceito que a gente estava falando. Fora da caixa, da né? caixa. Exatamente. E aqui no Brasil nós tivemos outros jogadores. O Júnior Santos, que está no Botafogo também, é um atleta que não teve base. Você teve o Michael, que alguns campeonatos brasileiros brilhou no Goiás e no Flamengo. Bruno Henrique. São jogadores que não tiveram base. E talvez eles conseguiram chegar no futebol profissional por causa da improvisação. E fazendo isso que você está falando, alguns jogadores eles acabam não tendo a improvisação, que é aquilo que faz a diferença nos jogos, né? Exatamente. Então, o futebol é um jogo de tomada de decisões, não é? Se tu analisares os estudos e perceberes quanto tempo é que o jogador tem a bola no pé, vais perceber que em 90 minutos tem 3, 4 minutos a bola no pé. No máximo. E nos outros 87 o que é que faz? Olha à sua volta e toma decisões. E se nós tivermos um processo de treino que não nos obriga a tomar decisões, que é extremamente guiado, o jogador recebe a bola e o treinador está a dizer o que é que ele tem de fazer. Olha, passa à direita, passa à esquerda. Ele não vai tomar decisões porque alguém está a tomar decisões por ele. E o futsal, o futebol de rua, foi uma coisa que é um fenómeno que acabou, obviamente, em Portugal. Aqui provavelmente ainda existirá esse fenómeno das crianças se juntarem e jogarem futebol na rua. É um contexto de crescimento. Mas eu lembro-me de ler um livro sobre a questão do Brasil e a questão do talento. Há um livro mesmo muito interessante que se chama The Goldmine Effect, do Rasmus Ankerson, que ele foi diretor do Midtjylland e de um clube inglês, do Brentford, eu acho. E ele fala sobre casos de sucesso de talento. Por exemplo, fala da questão das golfistas, julgo que na Coreia, das tenistas na Rússia, porque é que existem tantas, da questão do atletismo no Quênia, na Etiópia, porquê, e fala da questão do futebol no Brasil. E eu estava curioso para ler o capítulo do futebol no Brasil e perceber porque é que realmente existia tanto talento. E um dos fatores que ele aponta nesse livro, e ele viajou até cá e fez os estudos e falou com pessoas e entrevistou, tinha muito a ver com não existir em mais nenhum lugar aquilo que existe aqui, que é essa questão do futsal. E realmente faz todo o sentido. Não, e aqui no Brasil o pessoal falava que antigamente surgiam mais craques porque você não tinha tanto campo de grama sintética. Você jogava, era terrão, era rua, asfalto, paralelepípedo, a bola ficava quicando. Então o jogador ele tinha que ter o improviso às vezes para dominar a bola. Crescer dentro do desconforto. Crescer, porque ele chegava no clube para jogar, chuteira, gramado. Pô, isso aqui pra mim é uma maravilha. Tô acostumado a jogar no meio da terra, a bola quicando, vem pra cá, pererecando de qualquer jeito. Então isso facilitava. Talvez assim, a crise ajudava a criar bons jogadores. Agora, sem tanta crise, você talvez esteja como jogadores mais burocráticos. Pelo menos eu enxergo assim. É um contexto de demasiado conforto, por vezes. Então, quem é que tem que criar esse desconforto? Tem que ser os treinadores, tem que ser os técnicos. Se para além desse conforto todo que eles têm, o técnico ainda for um técnico de PlayStation, de guiar, e às vezes não faz isso por mal, faz isso porque acha que é a melhor forma de ajudar o jogador, então estamos a fazer tudo ao contrário, não é? Eu concordo a 100% com o que estás a dizer. Outro dos capítulos nesse livro tem a ver com a questão dos atletas de velocidade na Jamaica e no porquê. E foram visitar o centro de treinos do Usain Bolt, e se as pessoas pensam que era um centro de treinos XPTO, não, era com os
tapetes cheios de ferrugem, com a grama a nascer lá do lado da pista. Era aí que eles treinavam e é aí que se fazem os campeões, aqueles que levantam a medalha de ouro lá nos Jogos Olímpicos. E falavam precisamente sobre essa questão do contexto, sobre essa questão de crescer dentro da dificuldade. O filme Criando Campeãs, né, que é com as irmãs Serenas, com as irmãs Williams, aliás. Eu não vi, mas... Pô, é mais ou menos isso. O pai coloca as meninas para trabalhar, não importa onde, quadra ruim, quadra boa, você vai evoluindo. Eu acho que falta muito isso. O pai quer colocar o filho na escolinha e não deixa o filho jogar, de repente, uma pelada com um amigo ali que, de repente, pode ser um adversário melhor do que aqueles que estão na escolinha. Às vezes pode ser um treino melhor do que aquilo que ele vai ter no clube com o treinador. Exatamente. Ficar ali. Quem é que sobrevive a jogar na rua? São os mais aptos, não é? E o que é ser mais apto a jogar na rua? É driblar. São esses miúdos que eram os mais aptos. Era esses que eu gostava de valorizar. Quando eu jogava futebol na minha rua, as minhas referências eram aqueles que conseguiam driblar, fintar, que eram mais criativos. E depois tu chegas ao clube às vezes e queres driblar 2 vezes e o técnico diz que não, tens que passar a bola, não é? Então onde é que vão ficar os dribladores? Onde é que vão ficar os criativos? Se calhar começam a desaparecer, porque se calhar estão a ser demasiado guiados nos processos de formação dos clubes. Falando em relação a drible, só puxar um ponto que você falou, veio o Jefinho na minha cabeça. Sim. O Jefinho é um jogador que improviso criativo, puro, né? Criativo. Certo. Como que vocês fazem para tentar falar, Jefinho, olha, aqui é drible, aqui é à vontade, mas aqui levanta a cabeça e toca, que tem alguém mais bem posicionado. Jefinho, tem que recompor, fechar aqui o setor para não deixar ninguém chegando aqui no lateral deixando sozinho. Como que vocês fazem para lapidar uma joia bruta como é o Jefinho? Então, o nosso contexto de treino é todo ele muito jogado. Todo muito jogado. O nosso passado e o nosso background é muito da periodização tática. Não vou dizer que somos seguidores fiéis da metodologia, mas temos muita influência daquilo que é essa metodologia, que tem muito a ver com jogar o jogo que tu queres jogar. E, portanto, os teus exercícios têm que promover isso. Tu queres um jogo de criatividade, tens que ter exercícios que promovam a criatividade. Se tu queres um jogo de ataque à profundidade, tens que ter exercícios que promovam o ataque à profundidade. Se tu queres um jogo onde exista envolvimento até chegar à frente, não podes permitir que os jogadores, todos eles, queiram driblar. E se tu queres um jogo onde em determinadas zonas do campo existe a drible, tens que criar exercícios com regras que permitam fazer isso. Sobre o Jefinho é muito engraçado porque existem muitos exercícios nossos em que nós queremos acelerar a circulação e o Luís por vezes limita o número de toques no treino. E sempre que o número de toques fica limitado, o primeiro a olhar para mim a sorrir, a perguntar é mesmo, é o Jefinho, não é? Porque ele não gosta, para mim 2 toques não, mas para ti 2 toques, neste contexto durante 7 minutos, 8 minutos, só te vai fazer bem. Porque tu tens que melhorar outras coisas que o teu drible tu vais continuar a explanar, a fazer no treino, a fazer no jogo, porque ninguém te vai dizer para não driblar. Porque essas são as características dele. Desmontar, atacar 1 contra 1 e desmontar uma linha defensiva. Agora, há outras coisas que ele tem que melhorar. O último passo, a capacidade de receber de cabeça erguida, enquadrar e tocar para ir buscar no espaço. Esse tipo de coisas consegue-se com outro tipo de regras. Então, lá está. É tirá-lo um pouco do desconforto dele, ou melhor, tirá-lo um pouco do conforto dele, que é receber e driblar sempre, e fazê-lo perceber que há outras coisas que ele pode colocar em cima disso que vão fazer ser melhor jogador no futuro, sem lhe retirar essas características. Nós não queremos retirar essas características ao Jefinho, como é óbvio. Quando ele foi entregue para vocês ali, né, no time, o Botafogo teve 500 milhões de contusões, aí chega lá um jogador magrelinho ali, veio do Resende, estava no time B, chega ali para vocês. Primeira vez que Vitor Severino olha e analisa Jefinho, o que vem na sua cabeça? Falou, caraca, a gente achou um cara aí diferente para Botafogo. Essa era uma história bonita que eu podia contar aqui, mas não vou dizer que foi assim. Ficava bem, não é? Mas não foi assim. Porque nos primeiros treinos nós temos muita gente a treinar, nem sempre o jogador consegue chegar ali e destacar-se. Não é fácil, eu não vou dizer que apareceu ali ele ou outro jogador qualquer da base e que de repente vimos, olha, está aqui. Mas no seguimento, ao longo dos treinos, porque quando chegou ele e o Daniel Cruz porque nós não tínhamos elenco, estava a faltar muita gente, como tu falaste, muitas lesões. E realmente aos poucos ele começou a diferenciar-se na capacidade, principalmente nessa capacidade que ele tem de receber, encarar e partir para cima num contra um. Portanto, naturalmente ele foi encontrando o espaço dele e destacou-se. Foi-se destacar. Primeiro jogo que ele entra é aquele contra o Internacional, né? Porque muita gente não sabe, naquela virada fantástica, não se lembra, a intenção do Matheus era dar uma bola pra ele, aí o zagueiro corta, aí o Kaique corre igual louco, divide e o Botafogo faz o gol. Mas é aquela é a primeira vez que ele entra, se eu não me engano. Eu acho que é a primeira vez que ele entra mesmo, sim. É. A primeira vez que ele entrou. E eu acho que ele entra... Eu agora recordo-me desse jogo, o Luís tinha sido expulso, eu estava a conversar com o João nesse jogo, estávamos a falar sobre aquilo que poderíamos fazer, porque o jogo estava 2-2. E nós tínhamos um jogador a menos, íamos ter imensa pressão em cima da nossa equipa, não vou dizer, nós queremos sempre ganhar, mas naquele contexto, naquele momento, não seria um mau resultado, depois de estarmos a perder como estivemos. E o que é que acontece? Eles fazem um golo, fazem o 3-2. E eu acho que é aí que nós decidimos colocar o Jefinho e dizer, olha, agora vamos arriscar e vamos tentar ir atrás do empate outra vez. E só que o golo é anulado.
e o gol é anulado, fica 2-2, mas o Jefinho vai lá para dentro na mesma. Eu não tenho a certeza se o filme foi este, mas eu acho que foi assim. Eu tava nesse jogo. Acontece 2-2. Eu saio puto, vou mijar e tinha um elevador, estava a imprensa. Eu olho pra campo e vejo o Carly com a bola na mão na pequena área, batendo. Falei, caraca, meu mijo foi tão longo que já deu pra bola, já saiu, já teve outro lance, já tá tendo tiro de meta. Aí tinha uma senhorinha que trabalhava no Inter, o segurança. Falei, o que houve? Segurança, não sei. A senhorinha anulou o gol. Aí eu fiz assim, até esqueci que eu tava na área de imprensa. Esse seria o 3-2 do Inter, não é? Foi no mijar, tava 3-2, exatamente ali. Só comemorando a festa no estádio, eu sei, puta, caraca, não é possível. Depois de tudo que aconteceu, a gente perde esse jogo. E esse, o gol é anulado. Aí eu mijo, aí eu falei, vou pra sala de imprensa já pra acompanhar a derrota do Botafogo. A derrota lá, com essa arbitragem, filha da mãe aí, coisa lá. Aí tá. Aí o cara falou no gol, eu fico quietinho ali, né? Lá do pessoal do Inter vendo o jogo. Aí constrói aquela jogada toda, a bola vai, aí tem um contra-ataque. Na hora que a gente faz o gol... Quando cai o 3-2, né? Nossa, sai pulando. Eu esqueço que eu tô no meio da imprensa. Aí o pessoal do Inter tudo me olhando de cara feia. Aí eu olho e tinha uma cabine, que era a cabine da Globo, que não tava lá. Fui pra dentro da cabine e saí gritando igual doido. Falei, se eu morrer aqui, tá bom. Aí eu olho pro campo da porrada ali estancando. Ainda terminou dessa forma, né? Terminou dessa forma. Como que foi pra você ali? Que você tava como técnico, sabe, né? Durante 90 minutos. Como que foi pra você esse jogo? Praticamente 90 minutos. Esse jogo foi um mar de emoções, não é? Foi o mais louco da sua vida? Foi o mais louco. Olha, eu já tive curiosamente outro episódio parecido com esse, também com o Luís a não poder participar, agora que falamos sobre isto. Há um jogo que nós ganhamos 4-3 na Ucrânia. Nós vinhamos numa sequência de ganhar muitos jogos, o Shakhtar nessa altura, nós estávamos a ganhar todos os jogos, a distância para o Dinamo já era muito grande, só que o Luís tem um problema, tem que ficar em Portugal e eu tenho que fazer esse jogo. E nós viramos o jogo para 4-3, também um filme parecido com esse que tu estás a falar aí. Portanto, eu acho que é comigo, essa sinais que me acompanha. Tá bom, virando sempre no nosso... Não, também já perdi, não é? Também já perdi alguns na Liga dos Campeões. Há um jogo com o Luís Cafora e nós fomos jogar com o Borussia Mönchengladbach e perdemos 3-0. E aqui com o Fluminense. Depois também tive de fazer o jogo porque o Luís também estava suspenso. Portanto, quando eu falo de assim, as vitórias são sempre arrancadas a ferros, ou viradas com um a menos, coisas desse género. Sempre no sacrifício. Mas você ali, na beira de campo, naquele jogo contra o Inter, Botafogo... Eles abrem 2-0, a gente toma 1-0, aí o Luiz é expulso, Botafogo com -1 e você tá ali na beira de campo. 2-0, 2-1, a gente tem um gol anulado, 2-2, tem o 3-2. Eu quero saber você, na hora que aconteceu, já falou o negócio do Jefinho, a parte do Jefinho. Mas na sua cabeça, caraca, a gente segurou o jogo todo, toma aquele gol no último lance. Aí tem o gol anulado. Eu quero saber a tua cabeça do gol anulado até o gol do Jefinho, o que aconteceu? O gol do Hugo, o que aconteceu com você ali? É muito difícil explicar porque eu não sei se festejei mais o gol ter sido anulado ou o nosso 3-2. Sinceramente, o facto do gol ter sido anulado, estava ali do lado do Igor e estava ali do lado do Douglas, saltaram, festejaram, abraçaram, porque a equipa estava muito unida. O técnico tinha sido expulso, nós estávamos a jogar com o Sampaio, tinha sido expulso, e a questão do pênalti que nós sabíamos que tinha sido assim uma questão, vou dizer, polémica, para não dizer outra coisa. Por isso a equipa estava mesmo muito próxima, muito unida, como esteve durante o ano todo. Eu senti esse apoio dos jogadores que estavam ali no banco e foi uma explosão de alegria. Quando nós fizemos o 3-2, eu já não me consigo lembrar, mas deu-me aquela quebra de tensão típica de quem gritei tão alto que fiquei assim meio ali 2-3 segundos a ver umas estrelinhas à frente dos olhos, porque aquilo foi épico, aquilo foi uma vitória épica. Cada vez que eu me lembro daquele jogo, daquela forma, jogar fora, foi inesquecível. O vestiário deve ter sido louco também, né? Loucura, total. Porque tem a briga lá dentro de campo e vocês vão... Termina com a briga, termina com o Carly, com um grande líder, um grande capitão, a tentar falar com os jogadores do Inter, já depois da confusão toda que se passou, mas o Carly com a sua calma, com a sua liderança, com a sua forma de estar, ficou ali de estar ali na frente da porta, a tentar falar com o capitão do Inter e os jogadores, mas sabes como é que é nesses momentos, não é? Nós estamos a falar os dois, mas alguém que vem de trás salta por cima, mete o braço, entretanto já vem o outro, já puxou, já agarrou. Mas lembro-me perfeitamente da postura do Carly, que foi a postura de um capitão, que é aquilo que ele é, e tentar acalmar as coisas. Tivemos algumas baixas, que o Piazão ficou ali meio torcido do braço. Ele caiu em cima do braço ali, não. E sinceramente esse episódio foi feio, para nós e para eles. Eu sou completamente contra isso, mas naquele momento não tinha. Acho que perde-se o controle. Eu ainda falei ali um bocadinho com o Tyson também, que é uma pessoa que eu estimo bastante, e no meio da confusão nem ele me estava a conseguir ouvir, nem eu estava a conseguir ouvi-lo a ele, porque é como eu te digo, estás a tentar acalmar, de repente sentes um braço, alguém te puxou, tu já foste para o lado,
Não é um episódio bonito, sinceramente eu não gosto. Nós queremos um futebol que os jovens aprendam a olhar para ele também, que a família possa levar as crianças ao estádio. São jogos onde não deve acontecer aquele tipo de episódios, mas enfim, aconteceu e está ultrapassado. Você falou do Carly, ô Vitor. A importância do Carly mesmo sem atuar dentro do elenco, né? Que ele é um jogador que já está com a idade um pouco avançada, teve alguns problemas físicos nessa temporada. Eu acho que foi muito importante para o Botafogo naquele momento que a gente teve que baixar as linhas, jogar com 3 zagueiros e ele entra. Tem uma partidaça contra o São Paulo, para o Caleri naquele jogo no Newton Santos. Qual a importância dele para vocês ali dentro? Olha, os jogadores com o perfil do Carly são jogadores fundamentais porque os grupos precisam de hierarquias, não é? Algumas delas formais, outras delas informais. Hierarquias, há jogadores que não usam a abraçadeira, mas que têm perfil de capitão, pela forma de comunicar, pela forma de puxarem os mais jovens, pela forma de, por vezes, darem um esporro nos mais jovens. Portanto, esse tipo de lideranças são decisivas. E o Carly, mesmo sem ter sido um jogador muito utilizado esta época, foi um jogador que manteve sempre esse perfil de capitão, de grande liderança, de capacidade de comunicação, de fazer a ponte entre aquilo que é a comissão técnica e os jogadores. Não só o Carly, mas estamos a falar, neste caso particular, dele. Por isso sim, é decisivo, é muito importante ter jogadores como... Eu já estive em clubes, em equipas, onde nos queixávamos de não termos esse tipo de lideranças. Não, tínhamos um capitão de equipa na mesma e tínhamos alguém que era identificado como líder, mas o líder é alguém que é reconhecido, que é carismático, não tem que impor a sua liderança, ela é reconhecida pela sua competência e pela sua forma de estar, e o Carly tem isso naturalmente, pela forma serena que ele tem de falar, de comunicar, e foi sempre um grande profissional durante a época, e sim, foi muito importante, principalmente nos momentos mais difíceis. Se vocês repararem, mesmo em momentos do Nilton Santos, a postura do Carly quando estava no banco, a juntar, a aglomerar, a fazer questão de sair, a explicar aos mais jovens, agora vamos sair e vamos sair juntos e vamos sair de cabeça erguida, não vai ninguém mais cedo, não vai ninguém ficar para trás. Isso é um capitão, isso é um líder dentro do campo e são jogadores que são decisivos, são fundamentais nas equipas. Quais são os grandes líderes que o Botafogo tem ali no elenco? Jogadores que realmente são aqueles caras que fazem isso que você falou, de chamar o mais jovem, que de repente pode estar com algum problema pessoal, que muita gente esquece, mas os jogadores de futebol, eles são pessoas. Tem briga com namorada, tem problemas com pais, com mãe, tá ali, tem que comprar alimentação para casa. São pessoas. E como que funciona ali? Quem são os líderes para chamarem os mais jovens, principalmente? Ou identificar quem está ali com algum problema para conversar no particular? Olha, nós no nosso grupo temos os 3 capitães de equipa, não é? Temos os capitães de equipa que usavam a abraçadeira de capitão. O Gato jogou muitos jogos, o Canu jogou alguns jogos, o Carly terá jogado menos jogos. Todos eles têm esse perfil, já estavam no clube há algum tempo, conhecem o contexto. Mas existem outros jogadores com esse perfil. O Marçal chegou a ser capitão de equipa, não foi capitão de equipa por ser mais velho, foi capitão de equipa porque tem perfil para ser capitão de uma equipa, não só do Botafogo. Pelos mesmos motivos que eu falava do Carly, pela sua capacidade de falar com os mais... O Marçal terá sido um dos jogadores que mais ajudou o Jefinho, porque jogavam ali no mesmo corredor. Eu lembro do Marçal ter chegado também, o Jefinho era novo também ali no grupo e ainda o Marçal andava só a treinar, não podia jogar, e muitas vezes quando fazíamos aquele trabalho mais tático, mais estratégico de uma equipa que seria a suposta titular contra a outra, o Marçal e o Jefinho ficavam na mesma equipa. Não, porque o Jefinho não ia ser titular e o Marçal ainda não podia jogar. E eu lembro-me perfeitamente de tudo o que o Marçal lhe ia dizendo durante o treino, dos feedbacks que lhe dava, da palavra mais dura que lhe dava de vez em quando para lhe dizer aquilo que ele precisava de fazer. Se o Marçal terá sido também uma pessoa com esse perfil. Existem outros, eu não queria estar a individualizar muito, mas o Carly, o Canu, o Gato, o próprio Marçal, Cuesta, cada um com o seu perfil. Uns mais carismáticos, outros com mais perfil de capitão, mas capitão de equipa nem sempre é aquele que usa a abraçadeira de capitão e nós, felizmente, neste elenco temos muitos jogadores com perfil de capitão, de grandes líderes. Quais jogadores que o Botafogo teve nesse elenco que você conhecia, claro, mas quando ele chegou ali em suas mãos, do Luiz, do João, vocês analisaram e falaram assim, caraca, esse cara realmente é muito bom de bola. Quais aqueles que mais te surpreenderam? Quando nós chegámos... Nós este ano já tivemos muito jogador a entrar e muito jogador a sair. Este ano foi um ano de loucura, não é? Foram 3 times, Exatamente, e construir equipas, manter lideranças, manter essas tais hierarquias formais e informais foi uma tarefa muito difícil. Mas ficámos agradavelmente surpreendidos com quase todos eles, mas eu posso individualizar um ou outro. Por exemplo, o Cuesta, quando chega, eu tinha uma ideia sobre ele e quando ele começa a treinar, não era uma ideia negativa, mas tinha uma ideia, um perfil daquilo que seria o Cuesta enquanto jogador. E depois, também pelo perfil dele enquanto pessoa, ele surpreendeu-me pela positiva muito. Enquanto jogador, pela capacidade que ele tem de atacar, de defender, de passar. O próprio Adrielson, quando chegou,
O Jefinho, porque o Jefinho estava ali meio, entre aspas, perdido no Sub-23 e aparece e de repente destaca-se muito. Os nossos jovens são jovens de grande qualidade. O Romildo, ou o Del Piage, para quem quiser chamar. Romildo, não é o Del Piage, né? É Romildo. É um menino cheio de qualidade, porque por vezes as pessoas perguntam pelo Mateus, perguntam pelo Luís. Perguntar também pelo Romildo, porque é um jovem também cheio de potencial, cheio de talento, e eu acho que é muito mais jogador do que aquilo que a maioria das pessoas pensam que ele é. O próprio Kaique é muito forte, o próprio Kaique foi uma surpresa muito agradável, encaixa perfeitamente nessa caixa de jogadores que surpreenderam pela positiva. O Tchetché faz uma época de crescimento absolutamente incrível. Enfim, eu agora ia ter de falar de todos porque eu não queria que ninguém ficasse aqui zangado comigo. A verdade é que nós tivemos um plantel mesmo de grande qualidade. Eu já disse isto também, mesmo os que saíram ajudaram muito o Botafogo até o momento em que saíram, todos eles. Como que é montar 3 times no ano, né? Vocês chegam, você pega, a gente fez até uma análise, né, da primeira relação do Botafogo no Campeonato Brasileiro e a última relação, né? A primeira contra o Corinthians e a última contra o Atlético Paranaense. É praticamente um novo time. Como que foi pra vocês isso, assim? Quando vocês começavam a implementar, que o Botafogo começa a bem o Campeonato Brasileiro, né? Chega até aquele jogo contra o América com a possibilidade de chegar ao primeiro lugar. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Aí empata lá, a gente podia até ter ganho, né? Teve a última bola ali que o Vitor acaba não... O Vitor Sá, não é? É, o Vitor Sá, o Jailson. O Erisson faz o passe de calcanhar, eu acho que é assim. Exatamente. Foi parecido com o passe que eu dei pro... Parecido, né? Quase o mesmo passe. Quase o mesmo passe que eu dei pro Quintela. E ele perdeu o gol. Também aconteceu a mesma coisa, né? É idêntica a jogada. Tá? É craque. Claro que é craque, né? Tá falando de mim, né? Eu sei, eu tô referindo a ti. Obrigado. O Tiquinho precisa de reserva, tô aqui, tá? Dá pra conversar. Sim, vamos falar sobre isso. Vamos falar coisa séria aqui, a gente tá... Aí o Botafogo tem uma sequência ruim de resultados que vem várias contusões. E vocês têm que recorrer a Jefinho, aí que aparece o Jefinho, o Daniel Cruz. O Mezenga volta pra equipe de cima. E vocês ali montam um segundo time, que até o Luiz, à época, deu uma entrevista falando assim, tá tendo muitos jogadores do time B, da Série B. Na realidade não era muito isso, né? Eram jogadores que já estavam no clube e que vocês tiveram que recorrer somente a eles. E vem a segunda janela que vocês têm um terceiro time. Aí são os reforços um pouco mais pontuais. Como que é pra vocês isso, Vitor? Terem que montar 3 times dentro de uma temporada? Olha, a verdade é que foi uma loucura. Foi difícil. Difícil, mais do que complicado, foi extremamente complexo. Por isso que eu também te falava das hierarquias internas, porque tu tens um grupo que começa a criar determinadas dinâmicas, conexões, e de repente chegam outros jogadores, aquele sai, o outro deixa de jogar, começa a ir no banco, o que estava no banco começa a não ser relacionado, aparece alguém que também tem perfil de liderança, há um que é capitão mas já não está a jogar, já não está a usar a braçadeira. Este tipo de coisas às vezes é muito mais a parte humana, porque estamos a falar de pessoas, não é? Treinar uma equipa de futebol é treinar pessoas, como tu disseste há bocado. Eles são jogadores de futebol, mas essa é a profissão deles, pois eles têm, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu ego, e é preciso saber lidar com isso. Não se pode dizer assim, tem que se lidar com todos da mesma forma. Eu acho que não tem que se lidar com todos da mesma forma. Acho que as regras têm de ser as mesmas para todo mundo, e é isso que faz reconhecer uma liderança de um treinador, de saber dizer assim, aquele treinador é coerente, as regras são as mesmas, mas depois tem que falar para ti de uma forma e para mim provavelmente de outra, porque eu estou num momento de carreira inicial e tu estás noutro momento de carreira. Por isso foi extremamente difícil lidar principalmente com essa questão de compor o grupo. Depois a parte mais tática, técnica, estratégica, essa foi extremamente difícil, basta imaginar o cenário, não é? Tu estás a trabalhar com uma equipa, de repente aparecem-te outros jogadores que têm outras características, quem apareceu para acrescentar, com qualidade, mas é difícil, porque quem chega tem que começar a entender aquilo que o treinador pretende. Eu vou dar um exemplo, nós normalmente temos uma dinâmica no jantar de concentração em que o jogador que é relacionado pela primeira vez tem ali uma brincadeira, tem que se apresentar, uma coisa engraçada, não é? E nós estávamos no outro dia numa concentração e faltavam para aí 10 rodadas para acabar o Brasileiro e ainda andávamos a apresentar jogadores. Se nunca me tinha acontecido na minha carreira estar a aparecer jogadores novos na convocatória a 10 jornadas do final. Por isso, para tu veres a loucura que foi este ano, foi um pouco isso. Foi difícil, mas, enfim, foi de complexidade elevada, mas conseguimos ultrapassar. Muito porque os jogadores, por esse perfil que eu disse que eles têm, porque eles são grandes profissionais e tivemos a sorte de ter um grande grupo de trabalho. Quando que vocês reviram aquela situação que vocês não gostam, uma linha de 5, né, atrás, uma linha de 3 zagueiros, eventualmente nos jogos vocês puxam um lateral para fazer um papel de terceiro zagueiro, um volante, vocês abrem os alas, mas vocês, a partir do jogo contra o São Paulo, vocês fizeram várias partidas com uma linha com 3 zagueiros mesmo. Quando que vocês viram que,
nesse momento a gente não tá conseguindo ganhar os jogos, a gente não tá conseguindo colocar a nossa filosofia de jogo, é melhor a gente dar um passo atrás e jogar com um time um pouquinho mais, com as linhas mais baixas. Quando que vocês pensaram nisso? Não me recordo no momento exato, mas teve a ver nem teve a ver tanto só com resultados, teve a ver com a capacidade que nós não estávamos a ter de jogar e defender a profundidade dos adversários. E também com as características que a nossa equipa tinha de conseguir estar, estando baixa, sair pelas características dos nossos jogadores, dos nossos médios, dos nossos pontas e criar situações de golo. Olhando para aquilo que eram os relatórios estatísticos dos jogos, nós estávamos a determinada altura com muita posse de bola, mas poucas finalizações, muitos ataques, mas pouquíssimos ataques finalizados com remate, poucos passos para o último terço. E quando é que isso acontecia mais vezes? Isso acontecia mais vezes quando a equipa defendia em bloco mais baixo e tinha a capacidade de sair. Esses números aumentavam exponencialmente. E basicamente nós agarrámos nas evidências, nos jogadores que tínhamos disponíveis naquele momento, e foi retirar o melhor de cada um deles. E chegámos à conclusão que retirar o melhor de cada um deles naquela altura para ganhar jogos era montando um bloco mais baixo, com uma linha de 5 com laterais que pudessem dar profundidade ao jogo, e defendendo também dessa forma. Conseguimos algumas vitórias. As vitórias animam sempre os grupos de trabalho, começam a consolidar as ideias. O que é que valida ideias? Valida ideias, sensações boas. Sensações boas no futebol é ganhar jogos, como é óbvio. Sensações más não vão validar ideias. E uma equipa que não acredita nas ideias do treinador é uma equipa que não sobrevive. Portanto, basicamente, nós nunca dissemos assim, a partir de agora vamos jogar fechadinhos, bloco muito baixo, e se conseguirmos sair, saímos. Nós nunca passámos as coisas desta forma. Nós passamos, vamos jogar com uma estrutura diferente, porque temos que proteger a nossa profundidade pelas características dos jogadores que nós temos. Vamos utilizar os melhores 10 neste momento, os melhores 11 jogadores neste momento, mas é normal que a equipa possa evoluir para depois jogar noutra estrutura. E nós, durante a semana, por vezes, treinávamos com estrutura de 4-3-3, 4-2-3-1. Ou seja, a equipa sabia que aquilo não foi colocado assim, a partir de agora o Botafogo vai jogar em 5-4-1 ou vai defender em 5-4-1. Não, foi algo necessário naquele momento da época. E no jogo contra o Inter, muita gente fala assim, o Botafogo jogou aquele jogo contra o Inter com uma linha de 3. Falam, não jogou. Porque o Sampaio foi expulso com 1 minuto de jogo. O Sampaio foi expulso no início do jogo. E o Botafogo ficou com o Klaus e com o Carly aquele jogo todo. Foram 2 linhas de 4 naquela partida, o jogo todo. Então, realmente, com 3 zagueiros foi o jogo contra o São Paulo. São Paulo. Aí depois Red Bull. Provavelmente. Fluminense, sim. Vai até o jogo contra o Santos. Aí contra o Santos, chega o Marçal, o Botafogo volta a atuar com a linha de 4 ali. Esse jogo que nós nem estivemos mal, mas o que acabamos por perder lá, eu recordo-me perfeitamente desse jogo. E na visita que o Textor nos fez no final do jogo. É ali que surgiu aquela situação do Textor não ir mais nos jogos. Começou no Twitter, hashtag Textor não vá no jogo. Não, olha, o Textor, eu tenho que falar sobre o Textor porque eu lembro-me desse jogo perfeitamente. Nós estávamos super desanimados, a equipa já tinha tido alguns momentos negativos e depois é aquela questão do, ok, jogámos bem, mas voltámos a perder. E ele foi o primeiro a chegar no vestiário, foi o primeiro a ter connosco e foi o primeiro a dizer que eu acredito nesta equipa, eu acredito neste futebol que vocês estão a jogar e sei que a equipa vai crescer e vou-vos dar mais condições de trabalho porque eu acredito em vocês, eu acredito nesta comissão, acredito neste projeto. E não fiquem muito preocupados porque isto vai dar frutos. Lembro perfeitamente as palavras dele no final do jogo do Santos. Vocês ficaram receosos, o Vitor, na hora que os resultados não estavam vindo e tinha muita pressão externa em relação a tem que demitir. Vocês ali internamente, no caso Castro, João, Daniel, vocês conversando ali, cara, acho que a gente pode sair, acho que a gente pode ser demitido. Vocês chegaram a temer isso ou... Em nenhum momento? Nunca, porque foi-nos sempre passada essa confiança, sempre, internamente, em todos os momentos. Isso eu tenho de dizer. Independentemente do que se passava cá fora, independentemente dos comentários, e aí o John Textor foi fundamental, não só o John Textor, o Mazuco, todas as pessoas que estão na cúpula, que tomam decisões, sempre nos passaram essa confiança e sempre nos disseram, aqui não vai ter demissão nenhuma. Nós também não fomos nós a perguntar, eles é que quando chegava a altura de mais difícil, né? Vamos continuar, aqui não vai ter demissão nenhuma, esta é a nossa comissão técnica e sabemos que vamos ter resultados com esta comissão, por isso sintam-se à vontade e sintam-se confortáveis para trabalhar, melhorar aquilo que tem que ser melhorado. E depois quando se trabalha em equipa é mais fácil, porque as decisões são partilhadas, nós reunimos muitas vezes, nos resultados mais ruins falávamos com as pessoas da direção, sabíamos que a equipa precisava de ser reforçada, em alguns momentos a equipa jogou bem e perdeu, noutros efetivamente jogou mal e perdeu, e também jogámos mal e ganhámos, a verdade é esta. Por isso eu nunca, para ser muito sincero contigo e responder taxativamente, nós nunca sentimos isso por parte da direção do clube. Isso é muito bom, né? Porque é algo diferente aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o caso do Barbieri é bem também nítido, né?
pressão lá, claro, bem diminuta por causa da diferença das duas equipes, o Botafogo e o Red Bull. Mas também acho que foi o único trabalho que foi ali contestado e também foi demitido agora. Não foi demitido, né? O contrato não foi renovado, foi o dele. O Vojvoda, por exemplo. O Vojvoda também, né? Ele teve uma segura. Por isso que o Vojvoda não está aceitando nenhuma proposta, porque no momento de dificuldade, o clube apoiou. O clube apoiou. Ali o mais fácil seria ter sido demitido, porque isso é bem complicado. Na Europa, agora está acabando virando também uma frequente, né, o Vitor, de que se o resultado não aparece, acaba sobrando para o técnico, algo que não acontecia há alguns anos, né? É a cultura do imediatismo, não é? Eu acho que isso tem muito a ver com o clube saber exatamente aquilo que contrata. E depois acreditar no trabalho do técnico ou não. Em alguns momentos, se calhar, é necessário mesmo demitir. Às vezes até o próprio técnico solicita e diz, eu não sinto que tenha condições neste momento para continuar, não sou a pessoa mais certa para continuar a ajudar o clube, e às vezes as pessoas chegam a um acordo. Mas em muitos casos eu acho que será que todos os clubes, será que todos os dirigentes sabem exatamente o que é que estão a contratar? Conhecem minimamente a ideia de jogo do treinador? Porque depois se o treinador chega e eles querem que a equipa jogue de uma forma e o contrato do treinador A quer jogar da forma B, não faz muito sentido. Eu já vi isto acontecer dezenas de vezes. Não tem jogadores próprios também para o esquema de jogo? Então, mas aí quem toma a decisão de contratar o treinador são os dirigentes. Exatamente. Eles têm um leque alargado, há muito treinador para contratar. Portanto, às vezes efetivamente contrata-se e corre mal, o treinador é demitido. Às vezes o próprio treinador solicita a admissão. E outras vezes é saber exatamente o perfil do treinador que se contrata. O Luís Castro é contratado para o Botafogo para treinar a equipa de futebol profissional, mas para começar a dar andamento a um determinado projeto, porque ele tem um determinado perfil. E por isso é que o John Textor e as pessoas que tomam decisões no clube acreditaram até ao final que aquele seria o perfil, porque estão muito mais coisas em causa. Agora é óbvio que nenhum de nós queria andar perto dos lugares de descida, e nós não gostávamos de andar perto dos lugares de descida, mas nós sabíamos e falávamos internamente que a acontecer aquilo que sabemos que vai acontecer, os jogadores a entrar, a equipa a crescer, nós jamais vamos lutar pela descida, nós vamos lutar pelos lugares de cima. Isto foi dito internamente pelo Luís aos jogadores há muito tempo atrás. Ainda a equipa andava com consequências de empates e derrotas e ele disse isto na cara aos jogadores. Eu sei que esta equipa vai acabar o ano a lutar pelos lugares mais perto de cima e não pelos lugares mais perto de baixo. Eu lembro muito de quando o Botafogo estava naquele momento mais complicado, houve uma entrevista coletiva que o pessoal falando, tá maluco, Luís Castro. Não, eu só olho pra cima. Até o Botafogo estava 2 pontos do Z4, 3. Não, eu só olho pra cima. O pessoal, que é isso? Tá perto do abismo, tá olhando pra cima. Começa a surgir aquela questão, se perdermos o próximo jogo, vamos ficar no Z4. Mas estávamos naquela fase em que se ganhássemos, chegávamos perto do teve um momento no campeonato que o Botafogo estava 5 pontos do Z4 e 5 pontos do G8. Porque o brasileiro é assim mesmo, é muito difícil, não é? O campeonato brasileiro chega à última jornada como chegou este, em que nós podemos ficar em 6º ou em 11º. Infelizmente ficámos em 11º. Até à última jornada, não sei se todas as equipas estavam despromovidas já. Talvez o Cuiabá. Tava Cuiabá e Atlético Goianiense ali com uma salda de gols, salda de gols gigante. Mas foi até o final, não é? O Palmeiras é campeão, quantas jornadas no final? 4? 3 para 4, 3 é perto do final já. Sim. É um campeonato realmente muito difícil, muito competitivo, recheado de boas equipas, de bons jogadores e de bons treinadores também. Infelizmente existe aqui no Brasil esta cultura, e porque eu falo que é a minha classe, não é? Eu sou treinador, não quer dizer que seja corporativista. Aqui a questão é achar que há muita gente com competência que não tem tempo para trabalhar. Como é que tem tempo para trabalhar fazendo 3 jogos, 4 jogos, 6 jogos? Ninguém consegue implementar nada em 6 jogos. Nós demorámos um ano inteiro com estas dificuldades todas de jogador a entrar e sair, e mesmo assim estamos muito longe daquilo que nós queremos alcançar. Por isso, quem trabalha do nosso lado sabe que, a não ser que se acredite em milagres, não é? Eu vou contratar o Tiago e a equipa ganha 2 jogos, e foi o Tiago que chegou, que motivou e fez a equipa ganhar. Se acreditarem nisto, tudo bem. Despeçam ao final de 6 jogos. Às vezes pode acontecer um técnico motivacional de 2, 3 jogos e depois não tem um trabalho. Isso tal como muito. Pode acontecer, Tiago, no futebol, a equipa jogar horrivelmente mal e ganhar o jogo. Mas isso não acontece nas outras modalidades. No futebol, a pior equipa às vezes ganha, ou muitas vezes ganha, estatisticamente falando. Vários jogos o Botafogo foi a melhor equipe e não venceu. E o contrário também aconteceu. O Botafogo não foi tão bem e venceu. Porque no futebol, aquilo que decide o jogo, o evento que decide o jogo é um evento raro. Existem poucas concretizações comparado com o basquete, com o handball, porque o futebol joga-se com o pé. Também tem muito a ver com isso. O grau de precisão é diferente. E o número de golos que existem no jogo, que decidem o jogo, só vale 1 ponto cada um. Portanto, qualquer equipa, por vezes mesmo jogando mal, pode ganhar o jogo. E nas outras modalidades normalmente ganham melhor. No futebol, muitas vezes a pior equipa ganha o jogo. Vitor, qual jogo que vocês acham, isso falo vocês, né, porque é toda a comissão técnica, que vocês montaram a equipe errada, assim, que você olha assim, que o Botafogo acabou perdendo,
que vocês tentaram ali ajustar depois durante o jogo e a vaca já tinha ido pro brejo. O que vocês enxergam como uma derrota assim tática que vocês tiveram? Olha, acho que tivemos algumas derrotas táticas, como tivemos algumas vitórias táticas. Eu não me recordo assim de nenhum jogo em particular. Nós fazemos sempre a nossa análise após o jogo. É muito mais fácil falar no final, não é? Porque o trabalho do analista é constatar factos. E o trabalho do treinador é antecipar. E antecipar é muito mais difícil e decidir no momento. O jogo do Palmeiras fora terá sido um jogo onde nós talvez estrategicamente não devemos ter tomado as melhores decisões, porque o jogo começou a correr. Nós montámos a equipa daquela forma para defender e atacar em função daquilo que achávamos que ia ser um jogo que não foi o jogo que nós pensámos, porque o piso também é diferente, porque a equipa deles também é muito competente. Na altura eu lembro-me que acho que jogou o Hugo por fora à esquerda, nesse jogo o Daniel acho que jogou a defender à esquerda. O Hugo jogou como um extremo esse jogo, né? Sim, tinha a ver com o facto de estarmos muito limitados, mas também com uma questão estratégica dos jogadores que estavam colocados no corredor esquerdo e no corredor direito. Mas aí não teve só a ver com uma derrota tática, teve a ver com um adversário que foi muito mais competente do que nós e muito mais competente do que todas as equipas brasileiras este ano. Mas houve outros jogos, não me recordo assim desse momento em que nós tínhamos olhado e dito, olha, aqui falhámos a escolher este e este. Falhámos muitas vezes, como é óbvio, o trabalho do treinador implica muitos erros e muitas falhas. Para a alegria do Rafael, ter vencido o Flamengo lá no Mané Garrincha foi aquele jogo de vocês falarem assim, chegamos aqui no Brasil, vencemos o rival. Foi. Essa vitória foi especial para nós. Há alguns anos que o Botafogo não ganhava, acho que a jogar fora. E é o rival, né? Sentimos, o estádio estava cheio de gente, lá em Brasília. Foi um jogo difícil. Lá está. Estatisticamente, probabilisticamente, o Flamengo poderia ter empatado ou ganho aquele jogo. Nós, depois da análise que fizemos do jogo, houve ali momentos de... O Flamengo teve mesmo muitas ocasiões. Já a última bola do Davi Luiz, que a bola ele coloca lá na teve várias. Recordas-te dessa, mas se fores rever os últimos 15 minutos do jogo, vais ver diversas situações. Do Bruno Henrique, passa perto. Foi muito difícil o jogo, mas no final do jogo já ninguém quer saber disso, né? Ganhámos ao rival, ficámos felizes, mas o treinador tem que ir para casa e saber este tipo de coisas. Nós fomos analisar esse tipo de coisas. A jogar assim sempre, provavelmente nós em 10 jogos só ganhávamos 1 e perdíamos 9. Agora o futebol é mesmo isso, né? O segundo turno, o Botafogo, na minha opinião, jogou muito melhor. Exatamente. E não ganhou. O paradoxo é esse. Competimos de uma forma diferente e não ganhamos o jogo. O Botafogo, primeiro tempo, tem chance ali de fazer 2-0. Não faz. E depois temos aquele gol sofrido quando a equipa até estava num bom momento. Apesar do jogo ter mudado um bocadinho na segunda parte. Sim, eles colocaram alguns titulares e deu uma... O Pedro... As características dos médios, principalmente. O jogo mudou. Mudou bastante. Um ponto que me chamava bastante a atenção, às vezes, nos jogos do Newton Santos, é que o Botafogo estava bem no jogo e tomava um gol e mentalmente o time não conseguia reação. Como que vocês analisavam isso internamente? E, na sua opinião, por que acontecia isso? A pressão da torcida, os resultados não estando acontecendo em casa, isso automaticamente jogadores, mesmo alguns sendo mais experientes, eles sentiam essa pressão? Olha, eu acho que todos os jogadores sentem alguma pressão, como é óbvio, mas depois quando tu queres fazer bem as coisas, quando tu queres agradar, queres dar a vitória à tua torcida, estás bem no jogo. Em muitos momentos nós entrávamos bem no jogo e depois sofríamos e não é difícil, não é fácil lidar com esse tipo de situações. Mas eu acho que não teve só a ver com isso. Eu acho que às vezes há coincidências, nós queremos arranjar tanta explicação para aquilo que são as coincidências do futebol, que às vezes andamos nisto, né? À procura de coisas que não existem, porque a pressão também existe nos jogos fora. Nós nos jogos fora também tivemos alguma dificuldade. Tínhamos a torcida do adversário. Eu lembro perfeitamente dos jogos em Fortaleza, contra o Fortaleza e contra o Ceará. Tu estiveste num deles. Estava contra o Ceará. Contra o Ceará, que é um ambiente assustador para quem joga ali, não é? E nós conseguimos ganhar os 2 jogos de forma distinta e de forma taxativa. Ganhámos bem esses 2 jogos. Em casa, aconteceu isso algumas vezes. Provavelmente terá acontecido isso. O facto da frustração, do sofrer e a partir daí mentalmente ser difícil jogar com isso. Também tem a ver com as abordagens estratégicas dos adversários, de jogarem muito mais baixos e de nós por vezes sentíamos que a equipa fazia coisas que se calhar não deveria fazer naquele momento. A equipa às vezes tinha que tocar e começava a jogar à profundidade, porque ia nessa questão de termos que chegar à frente 2 passos para trás e a torcida começava a assobiar. Isso, quando tu estás a jogar fora e se des 2 passos para trás, continuas a jogar o teu jogo tranquilamente. Então nós falávamos muitas vezes com os jogadores sobre isso. Nós temos que fazer o nosso jogo independentemente daquilo que vocês acham que possa vir de fora e que vos possa pressionar.
Mas aí também joga com a maturidade dos jogadores e de outros mais experientes, menos experientes. Por isso não foi um ano um bocadinho atípico em casa, mas felizmente nós conseguimos equilibrar com os resultados fora. Na última rodada, o torcedor botafoguense, que é um torcedor maluco, se você sabe disso, eu tenho uma ideia. Você também é maluco. Tenho uma ideia. Você também é, por isso acho que por isso você por foi isso. escolhido, né, pela torcida. Começou a brincar em relação ao jogo contra o Santos ser na Vila Belmiro. Eu vi. Isso você mostrou internamente ali, brincando? Mostrei, como claro. que foi a reação interna sobre isso? Riso geral, né? Risada geral, de nos divertirmos muito com isso. Eu acho piada essas coisas, não é? Eu vi algumas montagens do nosso estádio com as bandeiras do Santos. Havia uma galera a dizer que tínhamos que aprender os cânticos da torcida do Santos. Quando alguém dizia que o jogo ia ser no Nilton Santos, alguém chegava a corrigir. Não, o jogo não vai ser a Vila Belmiro. Vai ser Vila Belmiro. Eu tinha postado isso, eu tava vindo pra cá, falei, indo pra Vila Belmiro. Falei, não vou colocar isso não. Não, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E nós também temos a capacidade de nos rir dessas coisas, não é? Mas foi bom, né? Pelo menos a última impressão em casa, né? Foi de uma vitória, né? De uma grande vitória, de talvez, eu não sei na sua opinião, mas a melhor atuação. Foi uma grande vitória. Terá sido talvez o melhor jogo em casa. Pelo resultado, pela consistência. Mas qual foi a melhor atuação? Olha, Fortaleza. Fortaleza foi uma boa atuação. Eu acho que esse foi um grande jogo mesmo, o jogo contra o Santos. Houve jogos que nós perdemos que não fizemos maus jogos. Tivemos um jogo no Juventude. Nós não ganhámos o jogo. Qual? O primeiro ou o segundo turno? O segundo jogo. O Botafogo perde um caminhão de gols ali. Temos outros. Eu não me recordo agora de todos os jogos, mas temos outros jogos bons. Temos muitos momentos bons. Vocês falam um negócio que eu concordo muito. É que o torcedor fica se lembrando das derrotas e dos pontos que a gente perdeu para os adversários que acabaram indo para a segunda divisão na parte de baixo da tabela. A gente até falei isso na live pós-jogo, né, do último domingo, acho que o Quintela deve ter visto, a galera que acompanha lá o canal do TEF também deve ter acompanhado. É complicado perder pontos para equipes menores. Mas, ao mesmo tempo, nós vencemos alguns jogos. Claro. A gente colocou aqui o jogo contra o Flamengo, que foi surreal. O jogo contra o Red Bull, a gente jogou porcaria nenhuma. A gente achou um gol. Inter foi um jogo maluco. O jogo em São Paulo. O jogo contra o São Paulo foi um pênalti ali. Já falaste aí de 12 pontos. Exatamente. E acaba uma coisa acabou compensando a outra. Mas eu acho que a dor é que o Botafogo nesse ano tem um aumento ali significativo na presença de torcedores e o torcedor ficou muito frustrado dentro de casa. E com motivos para ficar frustrado, não é? Exatamente. Então, se você tivesse talvez perdido esses jogos, mas vencido em casa, eu acho que o torcedor teria tido uma reação diferente. Você vê assim também? Talvez, sim, provavelmente. Se calhar achava natural nós perdermos em São Paulo, mas ganhar em casa ao Avaí. Se calhar achava natural perdermos fora no Red Bull aquele jogo, mas ganharmos em casa ao jogo que fizemos com o Cuiabá. Talvez, mas no final... Juventude, Goiás. Mas no final as coisas equilibram-se, como é óbvio. Nós agora dizemos assim, se tivéssemos ganho aquele jogo com o Cuiabá, sim, mas também temos que dizer o contrário. E se tivéssemos perdido aquele jogo com o Inter, é que aquele jogo com o Inter, os astros estavam todos alinhados para nós ganharmos aquele jogo, porque se não estivessem, nós jamais, nós e qualquer equipa do mundo ganharia aquele jogo, com 1 a menos, a perder por 2-0, daquela forma. Fora de casa, estádio lotado. Estádio lotado, fora de casa, com alguns jogadores também lesionados. Não é fácil. Loucura. Falar nisso, é um ponto que vocês comentam também sobre a estrutura. Vocês foram enganados, né? Nós não fomos enganados. Assim, contaram só metade da história pra vocês, não contaram a história toda. Vamos colocar as coisas desta forma. Uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se vê, não é? O que vocês achavam que encontrariam isso na reunião que vocês fizeram pra aceitar a proposta do Botafogo? E o que vocês encontraram? Qual que é o tamanho da diferença? Olha, eu tenho que ser sincero, nós não fomos enganados porque nós sabíamos duas coisas. Em termos de estrutura para treinar, iríamos ter o anexo, que iria ser remodelado, a própria estrutura do estádio teria de ser remodelada, e foi. O vestiário hoje em dia não tem nada a ver com o vestiário que nós encontramos, algumas áreas comuns foram remodeladas. E nós no início até tínhamos dificuldade com a questão do Lonier. Foi-nos passado que seria difícil, porque os gramados não eram bons, por várias questões de apoio ali nos edifícios. Então nós viemos para aqui a pensar que íamos para o anexo. Só que nós não tínhamos noção que o anexo estava naquelas condições. E aí surge a questão do Lonier, e o Luís começa a insistir muito, e ele diz, não, a equipa tem que ter gramados de qualidade. Nós não podemos andar a querer contratar jogadores, fazer o projeto crescer e trazê-los para treinar aqui neste campo. É muito difícil. E a estrutura foi toda atrás. Eu só tenho que falar bem das pessoas. Todo mundo disse realmente é verdade. Este gramado não existe. Não, além de ser...
de grande impacto, muito duro, uma superfície muito dura, não Isso tinha as no melhores Lonier, condições. no caso. No Lonier, no início também era, todos eles melhoraram muito, os do Lonier e o próprio Onex e o do próprio Nilton Santos. Mas foi isso, o projeto, entre aspas, Lonier, que foi reformulado de certa forma, surge porque chegámos à conclusão que não íamos ter condições. Não só no campo em si, mas o próprio vestíario do estádio, aquela caminhada que tinha que ser feita até ao campo. Os jogadores também precisam desse... É bom que os jogadores já chegavam aquecidos, né? Já chegavam aquecidos, claramente. 15 minutos de caminhada ali. Mas os jogadores queixavam-se muito daquele piso. Eles conheciam aquele piso, a estrutura. Eles diziam, olha, este piso é muito duro, é muito rígido, é difícil jogar aqui. E no Lonier, no início, também aconteceu isso. Foram quantos meses, assim, de condições ruins? Hoje o Botafogo tem uma condição regular. Melhor, sim. Mas ruins, foram quantos meses de trabalho ali, o Vitor? Não sei dizer quantos meses, mas os primeiros 3 meses terão sido muito difíceis ali. Tínhamos o mínimo, tínhamos as condições mínimas, mas tu conheces o Lonier, provavelmente já entraste ali e sabes que aquilo precisa de ser remodelado, como é óbvio. Mas qual é que era a nossa prioridade? A nossa grande prioridade era conforto mínimo, ter um local para a equipe, para vestir... Hoje tem um vestiário minimamente hoje aceitável? Hoje já temos um vestiário, mas esse existe aí há cerca de um mês, talvez. Portanto, até há um mês atrás nós tínhamos salas separadas onde os jogadores se equipavam, 2 a 2, tinham um local para tomar um duche, eram as condições mínimas, mas nós queríamos criar um vestiário e também não tem só a ver com as condições melhorarem. Uma equipa de futebol tem que estar junta, como é que eles vão interagir uns com os outros? Numa era de tecnologia de redes sociais, o jogador já fica ali no seu celular, não é? No aplicativo, olhar para o Facebook, para o Instagram, etc. Se eles estiverem 2 a 2, pior ainda. O que nós queríamos era que eles estivessem juntos, mas o clube proporcionou, hoje em dia já existe um vestiário coletivo no Lonier. E a previsão é de que ano que vem, 5 de janeiro, quando vocês voltarem de férias, é uma melhora no Lonier? Tem ali algumas coisas que vocês já deixaram meio que... alguns pedidos feitos para a diretoria? Alguns pedidos já fizemos, estamos a falar de coisas mínimas. Que, por exemplo? A questão da estrutura da cozinha já foi melhorada, o espaço neste momento já não tem nada a ver, já é um espaço muito mais agradável, onde se podem tomar as refeições, a questão do vestiário, a questão dos acessos aos campos, do parque de estacionamento, há questões que muitas delas nem têm nada a ver com o treino, com o treino em si. Mas tem a ver com o conforto mínimo que uma equipa de futebol tem de ter, não é? Agora, isso também depende muito depois da questão política do que é que vai ser o Lonier, porque isso eu também não sei dizer sinceramente o que é que vai ser. Isso está lá no segredo dos deuses com o proprietário do nosso clube. Se vai ser ali o CT, se não vai ser ali, se vai ser dedicado à base, se vai ser noutro local, sinceramente nós também não sabemos. Enquanto não sabemos, aquilo que nós solicitamos é ter o mínimo de condições ali. O principal é ter gramados de qualidade, só com gramados de qualidade é que podemos ter menos lesões, mais qualidade no treino, mas agora já temos, felizmente... Os 3 campos estão bons? Os 3 campos estão bons neste momento, sim. Vocês vão pedir mais algum campo, alguma coisa? Não, 3 campos são mais do que suficientes para uma equipa treinar. Nós fazemos uma utilização gradual dos campos, treinamos, às vezes numa sessão de treino utilizamos os 3 campos. Fazemos o primeiro exercício no campo número 1, fazemos o segundo e o terceiro no campo número 2 e vamos correndo no campo até chegarmos ao 3, sempre com muita fluidez. As coisas já estão todas preparadas, o jogador já sabe que sai de um exercício, entra no outro e acaba lá em baixo no outro. Isso era uma coisa que vocês não conseguiam fazer no começo? Não, não conseguíamos porque os campos estavam muito diferentes uns dos outros. Tínhamos um que era claramente melhor e os outros dois era muito difícil treinar ali. Os jogadores queixavam-se muito e tivemos algumas lesões, quero acreditar, e acredito que tiveram também a ver com isso, porque era o espaço que nós tínhamos. Agora não tem nada a ver, agora realmente... Tanto é que as lesões agora na reta final, elas diminuíram consideravelmente, né? E tivemos a curiosidade de ter ali dores na lombar em 4 ou 5 jogadores na mesma altura, que é uma coincidência que não parece muito coincidência, não é? Os jogadores a queixarem-se da lombar, na mesma época, 4 ou 5 jogadores com essas queixas. O Romildo, por exemplo, passou por esses problemas. O Vitor, né? Ficou fora durante um tempo. O Romildo, o Erisson, eu não me lembro dos jogadores todos, mas foram seguramente 5 jogadores. Esse é um ponto, né? Que é bom falar isso pro torcedor, que o torcedor às vezes ele não entende. E talvez até mesmo a demora do time ter uma assimilação tática foi por causa disso, né? Vocês não conseguirem fazer uma dinâmica de treinamentos que fosse necessária para uma melhora do time, né, no caso. Também teve a ver com isso, também, como é óbvio. E depois porque nós andávamos a crescer e a fazer crescer uma equipa com um campeonato em andamento, não é? E tu queres ganhar o jogo, tens de ganhar o jogo, mas tens de preparar uma equipa, não tens tempo para trabalhar toda a equipa, não tens uma pré-temporada. No próximo ano, felizmente, vamos ter uma pré-temporada. Felizmente já temos uma base, um elenco, provavelmente, de certeza absoluta que não vai ser como foi este ano, sair tanta gente e entrar tanta gente. Até porque é isso que se pretende um projeto como este, é que as coisas vão sendo refinadas. Melhorar muito a nossa base, promover um ambiente de meritocracia que traga os melhores meninos da base para cima. No próximo ano as coisas vão ser diferentes, de certeza absoluta. Você falou de pré-temporada, vou fazer até 2 perguntas em relação a isso.
tendência é que o Botafogo comece o Campeonato Carioca com o time do Lúcio Flávio, né? Porque vocês saem de férias 5 de dezembro, voltam 5 de janeiro, o Campeonato Carioca começa no dia 14 e no dia 15, então não vai dar tempo para vocês fazerem uma pré-temporada. Como que vocês pretendem fazer algumas coisas? Trazer o time B um pouco para mais próximo, para vocês poderem conversar com o Lúcio em relação à parte tática, colocar o time B treinando talvez no Lunier. Em relação ao tempo de pré-temporada, quantos dias você acha que será necessário para o Botafogo ter um desempenho interessante quando voltar, para os jogadores já estarem ali, não, claro, no auge físico, mas bem fisicamente, bem tecnicamente, bem taticamente? Como que você encara esses dois pontos? Então, por partes, a questão do Carioca tem a ver com... Existem imposições legais, não é? Nós vamos respeitá-las todas. Respeitando todas as imposições legais, vamos utilizar essa competição também para promover alguns jovens que nós entendemos que devem ter espaço competitivo. Depois temos que equilibrar isso com a nossa pré-temporada. Estão a ser tomadas decisões, poderá ser fora do Brasil, como também já foi falado. Tudo isso está a ser fechado, mas não temos datas ainda. Temos a arranjar ainda adversários, datas, locais, isso está a ser falado com o Textor também. Estados Unidos, né, no caso? Provavelmente. E o que é que acontece? Nós não vamos fazer a nossa pré-temporada toda fora, mas uma pré-temporada, aquilo que nós pretendemos fazer, normalmente aquilo que se pretende fazer são 5 semanas, 6 semanas de trabalho. 1 mês e meio, mais ou menos. Por aí, sim. Com amistosos pelo meio, com o grupo mais completo possível, para que realmente se consigam começar a criar essas dinâmicas e depois sim atacar uma competição. E se nós não conseguimos fazer... mesmo que se tivesse utilizado o Carioca para isso, nós não conseguimos, porque quando nós chegámos aqui estava a começar praticamente o brasileiro. Então vocês pretendem usar alguns amistosos na pré-temporada com o time principal? Quantos jogadores vocês acham que é importante levar para uma pré-temporada? Depende, mas andará à volta de 25, 26 jogadores por aí. Contando os goleiros? Contando os goleiros, sim. 3 ou 4 goleiros, né? Mais 3, 4, sim. 3 ou 4 goleiros. Então 30 jogadores para a pré-temporada e o restante de jogadores no Campeonato Carioca. E outro ponto, Vitor, que é interessante até mesmo para o torcedor saber, né, como que funciona isso. O Botafogo, ano que vem, jogo em uma competição forte, somente você vai ter a Copa do Brasil no final de fevereiro e ali entre março e abril a Copa Sul-Americana. Então você vai ter ali praticamente 2 meses de trabalho. Algo que, para vocês, agora vou pegar no teu calcanhar de Aquiles. Vocês, nas entrevistas coletivas, o Luiz Castro falava assim, não, ano que vem com pré-temporada a gente pode render mais, o time vai render mais, o time pode funcionar mais, porque os jogadores vão estar todos aqui. Você já falou isso aqui em alguns pontos. Você acha que a cobrança, que esse ano você já teve vários apitos no Newton Santos, em relação a desempenho, o torcedor, boa parte, aceitou bem em relação à temporada, de você ter chegado numa fase internacional, na Copa Sul-Americana, a temporada de crescente, etc. Você acha que a cobrança será muito maior em relação a resultados e desempenho no ano que vem? Eu tenho a certeza que vai ser. Absoluta. Claro que vai ser. A cobrança vai ser maior, como é óbvio, porque por tudo isso que tu falaste, porque a equipa já tem um elenco diferente, já vai estar mais consolidada, vai ter uma pré-temporada. De certeza absoluta que a cobrança vai ser grande, como é óbvio, porque as expectativas também são mais elevadas. E é bom que seja assim. Eu também já tive a oportunidade para falar sobre isto. Se nós somos um time grande e sabemos que somos um time grande e a instituição Botafogo é um time grande, tem que ter cobrança mesmo. Porque outra coisa que eu também já disse, os treinadores passam, os jogadores passam, os dirigentes passam, mas o património cultural e histórico do clube mantém-se e essa cobrança tem que continuar a existir. No dia em que deixar de existir essa cobrança, então o projeto deixa de ser para fazer o Botafogo ser novamente gigante. É isso que se pretende. O projeto surge para que o clube possa ser gigante novamente. Nunca deixou de ser gigante, mas eu falo ao nível de o torcedor sentir que luta e que compete em todos os jogos contra qualquer adversário. Agora nós sabemos que vão haver dores de crescimento e que o segundo ano não vai ser ainda um ano à imagem daquilo que a torcida pretende que seja, de andar ali a lutar pelo título no primeiro lugar. Provavelmente não vai, Deus queira que seja. Mas o projeto é um projeto de médio e de longo prazo, sabemos que vamos ter dores de crescimento, como é óbvio. Mas voltando à tua pergunta, eu tenho a certeza que a cobrança no próximo ano vai ser igual ou maior daquilo que foi este ano. Contrato até março de 2024. Sim. Então, você disse até na galera do Glorioso Connection. Um beijo aí pro Bento, pro Gustavão. Parabéns, Gustavão. Um beijo pra vocês. Eles já te sentaram aí na tua cadeira aí. Sim. Já tiveram aqui. Gente, são malucos, né? Malucos. Não são boas. São. Não são boas pessoas, não. São boas, gente. Não são. Eu acho que sim. Não são. Eu fiquei com essa ideia. O Bento não é boa pessoa, não. Eu acho que é. O Bento tomou um chute meu.
na pelada, né? Ele ficou na minha frente. Já viu o jogador ficar na frente do outro na hora de um lançamento de 3 dedos? Eu fui dar um lançamento de 3 dedos, a bola bateu nos glúteos dele, ele ficou reclamando uma bolada no glúteo. Eu pagava pra ver esse lance. Não gravou, minha mulher gravou todos os lances, menos essa bolada no glúteo do Bento. O Sérgio, por exemplo, faz questão de publicar os lances dele, né? Coitado, o Sérgio pensa que joga bola. Eu acho que ele sabe que está só a tentar ser engraçado. Não, acho que ele pensa que joga bola. Eu acho que não pode. Ele pensa que joga. Eu acho que o Sérgio pensa que é bom de bola. Ele precisa de ajuda aí, não? Precisamos levar. Se for esse o caso... Precisamos pegar na mãozinha do Sérgio. Um abraço para o Sérgio. Um abraço Sérgio Santana é muito bom. É uma boa pessoa. Sim. Mas joga nada. Eu acho que não. Não sabe. Aquela batidinha de falta dele. Não existe. Que ele chutou o chão. Não existe. Não existe aquilo. Aquilo não é coisa de jogador de futebol profissional. Não, aquilo não é coisa de jogador de futebol. Imagina, chegou o menininho Sérgio Santana pra Vitor Severino ali no Sub-13 do Porto, de mão dada com o pai. Eu jogo bola. Primeira batida de bola, o que você fala? Vai estudar, menino? Eu tenho treinadores, quando eu trabalhei no Porto, treinadores mais experientes, pessoas que eu tenho uma estima enorme, que eram aqueles treinadores da velha guarda, e alguns deles viam os meninos entrar no campo e diziam assim, olha, aquele pela forma como está a entrar no campo não é jogador de certeza absoluta. O Ronaldinho Gaúcho falava isso. Só pelo caminhar, não é? O Ronaldinho Gaúcho falava que dava pra saber quem jogava bem ou não pela batida na bola, pelo barulho. Pelo barulho. Pela forma como está a aquecer, não mais jogador. Terceira pergunta pra gente fazer pro pessoal que tá acompanhando aqui. Qual que você acha que é uma boa pra gente fazer? Agora você que vai fazer, Severino. Olhaste-me de surpresa aqui. Uma terceira pergunta. Sobre qualquer assunto. Pode ser sobre sua carreira. Quem era o técnico do Real Madrid nas 2 vezes que você bateu neles? É uma boa pergunta. Quem era o técnico do Real Madrid, pelo Shakhtar, que o Severino bateu nele 2 vezes? Vou dar uma dica. Foi uma vingança pra nós brasileiros. E para nós portugueses também. Também. Foi uma vingança. Estamos juntos nessa. Estamos juntos, essa aqui. Se você não deixou o like, deixe. Se você não é inscrito, inscreva-se. Então, só a terceira pergunta é essa, hein? Lembrando que, essa camisa aqui, a camisa aqui pode ser sua e você também tem que responder a pergunta para quem acompanhou. Chegou aqui agora, tá dando mole, vai ter que ver a entrevista toda porque são 3 dicas e vai ter que responder por que Portugal vai passar para a segunda fase da Copa do Mundo. Importância do Mazuco para vocês ali. Então, a importância de um diretor é decisiva. Ele acaba por fazer a ponte entre aquilo que é o John Textor e a nossa estrutura. Embora o Luís tenha uma relação de grande proximidade e de contacto direto com o John, mas é uma pessoa decisiva, é uma pessoa importante no dia-a-dia do clube, na organização, porque essas tais hierarquias que eu falo que têm que existir nas equipas também têm que existir nos grupos. E, curiosamente, quando eu soube que era o Mazuco o diretor desportivo, foi mais uma coincidência, porque o Mazuco fez uma pós-graduação, na altura fez um mestrado em Coimbra, e nós estudámos na mesma universidade. Caraca, maneiro. E nós tínhamos o mesmo orientador, nós temos muitos amigos em comum, mas nós nunca nos tínhamos conhecido. Mas eu conhecia o nome do Mazuco, ele conhecia o meu, porque tínhamos partilhado até alguns artigos científicos, tínhamos sido coautores dos mesmos artigos. Caraca. Foi assim, quando eu estava no Qatar e fiz o primeiro contacto, ele disse Mazuco, eu disse, mas é este Mazuco, porque ele é André, Mário André, eu acho. É Mário André Mazuco. E as pessoas dizem que é Mário Mazuco e outros dizem que é André Mazuco. Eu não tinha a certeza e depois cheguei à conclusão que era ele, então temos ali uma história na mesma cidade, na mesma universidade, Caraca, com o mesmo orientador de doutoramento. Isso foi bom, né? Que agora, se vocês quiserem conversar alguma coisa ali de TCC, vocês também podem conversar, né? Dar uma relembrada lá. Sim. Falamos muitas vezes. Mas ele, nesse momento das dificuldades, ele é um cara que segura muito a onda ali de tudo internamente. Foi sempre um dos primeiros a apoiar. Foi sempre um dos primeiros a ter uma palavra positiva. Foi sempre o primeiro a chegar ao nosso vestiário após uma derrota para falar connosco e para nos fazer acreditar que ele próprio acredita e para nos passar a mensagem que o Textor, que muitas vezes fala diretamente com ele logo após os jogos, tinha sempre alguma palavra para nós. Porque eles entendiam que para nós era difícil continuar a conviver com alguns resultados. Tivemos sequências de 4 derrotas, por exemplo. Chegas ali à 3ª, 4ª derrota. Claro que chegas desanimado ao vestiário, não é? E ele foi sempre uma das primeiras pessoas a chegar ali para dizer, olha, estou convosco, acreditamos em vocês, acreditamos em todos nós, somos uma equipa e vamos alcançar os nossos resultados. Meus amigos, nós, da imprensa, a gente falou aqui do Serginho, que, pô, é cara, gente boa. Eu acho que sou gente boa também, né? Eu também acho que eu acho que parece, devo ser, sou careca, mas sou gente boa. Aqui no Brasil tem um preconceito com os carecas? Tem preconceito. O pessoal fala é os calvos, Eu tô pensando em fazer implante. O que você acha, Severino? Eu acho que deves fazer, eu já fiz. Você fez implante? Já fiz. Deixa eu ver. Agora já não consegues ver, já tenho... Você foi na Turquia? Não, fiz em Portugal. Portugal? É assim, eu fiz implantes e vou-te explicar porque é que eu fiz implantes. Eu estava a ficar aqui com a zona da... Eu não tenho problemas nenhuns para falar sobre isto.
Estava a ficar a perder algum cabelo. Não estava não tinha chegado assim, não estava nesse nível. Ainda não. Mas há um jogo que eu faço na Ucrânia. Eu tinha aqui a zona aqui da coroa, onde eu estava a perder mais cabelo. Mas eu nem ligava muito àquilo, sinceramente. Vivia bem com a minha... Com a sua calvície. Com o meu exatamente, vivia bem com a minha calvície. Mas a minha filha foi ver um jogo no estádio. Shakhtar Zória, talvez. E ela ficava lá em cima na arquibancada. Não é? Na zona dos camarotes. E eu estava cá em baixo no banco sentado. E no final do jogo eu tentava sempre ir buscar a minha filha para levá-la ao gramado ou simplesmente ela estava ali à minha espera. E ela houve um jogo que me disse: papá, porquê é que tu tens uma roda na cabeça? Eu disse: uma roda na cabeça? Sim, eu estava a ver lá de cima e tu tens uma rodinha na cabeça. E eu disse: caramba, está na altura de eu fazer alguma coisa. E por coincidência cheguei a Portugal de férias e vi que um amigo meu, um dirigente de um clube em Portugal que é muito amigo meu, que trabalhou comigo no Rio Ave, e agora é dirigente de um clube, é presidente de um clube. Ele estava careca e eu encontrei-o com cabelo. Eu disse: caramba, que diferença. Você puxou não para ver se não era peruca antes? Tens cabelo. E ele disse: opá, fiz implantes e tu também devias fazer isso. Olha, a minha filha por acaso no outro dia disse que tenho aqui uma roda. Fiquei a pensar naquilo. Pá, será que eu devo fazer alguma coisa? Ele indicou-me, eu fui lá e passado 2 dias... Tranquilo. Agora está cabeludo de novo. Sim. Agora já não tenho essa rodita na cabeça. Eu estou pensando em fazer de barba. É sério? É, de barba tem para preencher, sim, lateralmente. Eu tô pensando... Porque minha barba é escrota. Mas tu tens que ter uma zona da dora forte, eu não sei se tens. Eu tenho cabelo aqui, eu tenho cabelo aqui. Mas tens que fazer o estudo, perceber se aí tens sementes boas ou não. Podes não ter. Tem cabelos, os cabelos. Os cabelos. Eles mas tu já te imaginaste com cabelo? Eu até lanço aqui um desafio para quem nos está a ver. Eu tenho fotos aqui. Fazer uma montagem tua com cabelo. Sim. Para perceber se fica... Não, eu tenho uma foto aqui com cabelo. Com cabelo? Com cabelo. É escroto. É sério? Eu tenho uma cabeça muito grande. Então fica assim, fica careca. Minha mulher gosta. Então não digas mais nada. Ela gosta. Assim. Ela gosta. Assim, fica assim. Se ela falar... Se algum dia ela olhar torto, eu sei que ela tá querendo separar, então eu fico com medo. Não faças implantes, então. Então eu vou ficar assim. Mas na barba, eu tô pensando em fazer. Mas tu tens barba. Queres preencher mais? Pra preencher, pra ficar bonita. A tua barba é bonita. Mas eu aí não fiz implantes. Então, mas... É a genética. O meu pai tem uma barba forte também. A minha não. A minha barba é muito avacalhada. Olha só que tem falha aqui do lado. É muito avacalhada. Parece barba de adolescente, você viu? Não sei o que te dizer, sinceramente. A barba é de adolescente. Ela é toda falhada. Assim. Parte direto, então, para os implantes de barba? Eu tô pensando. Aí Volta Redonda abriu uma clínica. Que eu não vou falar o nome que não coloca um centavo aqui no Eu acho que o Cristiano Ronaldo tem um negócio desses. Tem o Cristiano... Então, o Cristiano Ronaldo podia colocar. Vai um patrocínio qualquer. Patrocínio, pô. Coloca lá, eu faço o jabá aqui. Eu tô pensando em fazer colocar uma barbinha, ficar com uma barba mais Acho que fazes bem. Se é uma coisa que te deixa, aumenta a tua autoestima, acho que sim. Não, assim, eu sou um homem bonito. Eu me acho um homem bonito. A beleza está nos olhos de quem vê. Sem óculos, então, eu me vejo no espelho e falo assim, eu sou bonito. Com óculos eu não sei tanto, assim, mas quando eu tiro o óculos e olho no espelho, eu falo, caraca, eu sou bonito. Nós brincamos muito, tem um bocado a ver com os carecas também. Nós temos um colega de equipa técnica que tem pouco cabelo também. As pessoas me confundem com ele. O Nuno Batista. Com o Nuno. As pessoas me confundem, o TF tá lá. Não, mas não sou eu, gente, é o Nuno, não sou eu. A primeira coisa que ele diz quando nós brincamos com a careca dele é sempre: a minha esposa diz que eu sou o homem mais bonito do mundo. E não digo mais nada. É isso, é a mesma coisa comigo. Acabou, pronto. Minha esposa, quando eu tava com quase 100 quilos, ela... Você tá bonito, amor. Agora com 80, com fininho, você tá bonito. Ou a Juliana mente pra cacete, ou eu sou bonito. Minha mãe também fala que eu sou bonito. Aí eu não vou fazer mais comentários. Olha, sabes que estamos aqui para ser... A amizade é isso. Parceria é ser sincero e honesto, não é? Não, é brincar. Não vou dizer se és bonito ou se és feio, não, mas isso é uma questão que tu tens que estar à vontade com ela. Eu não me sentia bem com a minha... Exatamente. É autoestima. Você gostava da tua coroinha? Eu gostava e fui lá e olha, coloquei direto uns implantes lá em cima. E a minha... Portugueses são muito verdadeiros. Tá falando Mas a situação na careca, você deu mole também, você podia economizar. Então... Sabe do spray não, que você passa na careca? Isso é tudo mentira, não é? Não tenho, tem um spray que você passa... Pra pintar? Pra pintar a careca. Imagina tu pintas a tua careca com spray. Fazer uma tatuagem de cabelo. Eu acho que estás bem assim, é a tua imagem, é a tua marca. Tá ali, não, ele tá de boné. Ali eu tô meio gordo, né, ali? Eu tô meio... Aqui você não conhece a coisa aqui no Brasil. Ô, Rafa, coloca aí Poupançudos da Caixa, pra mostrar pro Severino que ele não é aqui do Brasil. Ele vai... o Poupançudo da Caixa. Aquele ali tá meio gordinho ali, né? Eu tô um pouco fora de forma. Agora emagreceste muito. Emagreci? Eu tô em forma, eu tô pensando em voltar a jogar. 40 anos, tentar achar alguma vaga em algum time. Mas emagreceste mesmo, fora de brincadeiras, não? Não, emagreci. Eu descobri que eu tô com diabetes, né? Aí foi meio que obrigado, né? Tive que melhorar os hábitos alimentares. Aí agora eu consegui correr 60 minutos
na pelada lá do Newton Santos no último domingo? Correr, sim. Tocar na bola já... Correndo. Aquele jogador que não corre tanto. Sim. Estilo Romário, lá, Túlio, nos anos 90 ali, que só participavam nos momentos decisivos da partida. Vamos dar coisa séria aqui agora. Qual é o jogador mais engraçado ali no vestiário? Aquele que você para pra... Olha lá, os popançudos da caixa, olha lá. Ah, ok. Olha lá. Não tem camisa do Botafogo ali? Não tem, mas aí é a propaganda antiga, que o Botafogo depois teve também, os times ali. Já percebi. Ali, aí são os popançudos da caixa lá. São as carinhas, podem falar que alguns parecem comigo ali, mas tudo tão carecas, né? Mas deixa pra lá. Mas qual que é o jogador ali mais resenha do elenco do Botafogo, o Vitor? Há ali jogadores muito engraçados. O Tchê é engraçado. Mas não é o engraçado de eu às vezes estou a olhar para ele e dá-me vontade de rir de alguma coisa e ele começa a rir também assim do nada porque ele é uma pessoa engraçada, com sentido de humor. O Vitor Sá é resenha, Sampaio, Marçal, Cuesta, há muitos jogadores. Qual foi a melhor resenha que você teve no vestiário nesse ano no Botafogo? Lá, aquela que você para, você fala assim, caraca, não acredito que eu tô vendo isso aqui. Você passou mal de rir ali. Sei, apanhas-me assim um pouco de surpresa, porque o ambiente ali é tão bom que nós temos muitos momentos desses, com os jogadores, com a comissão técnica. Nós na comissão técnica também temos muitos momentos desses, porque é tudo gente com sentido de humor. O Batista é muito resenha. Se tu perguntares a algum jogador, eles vão-te falar do Nuno Batista, porque ele é muito engraçado com os jogadores. É a forma dele, é o perfil dele. O Tiquinho é muito resenha. Tiquinho colocou foto dos filhos dele agora tomando banho na caixa d'água. O Tiquinho é muito resenha. Gente boa pra caramba, grande profissional, grande jogador e muito divertido. O Júnior Santos é muito resenha, muito engraçado. Júnior Santos, antes da estreia dele, Botafogo fica ali no Hilton, né, da Barra, e tava tendo um evento lá. Eu cheguei, esse dia foi a última vez que eu fiquei hospedado lá, porque o Hilton tá muito caro agora, não tem como ficar hospedado mais ali. Aí, eu fui no shopping que fica ao lado, tava tendo uma festa lá, alguma coisa, isso à tarde, né? Os jogadores iam se apresentar só às 7, 8 horas da noite. Encontraste o Júnior? Quem tava tomando caldo de cana e comendo pastel? Júnior Santos. Aí eu parei assim e falei, me apresentei, coisa e tal, a gente ficou conversando ali um pouco, falei, ó, se você fizer gol amanhã contra o Flamengo, e era um jogo antes do Flamengo, né, que seria a estreia dele. Não, seria o segundo jogo dele, ele fez, a estreia foi contra o Juventude. Eu falei, ó, se você fizer gol amanhã contra o Flamengo, tomando um caldo de cana e comendo pastel, todo jogo você vai ter que comer caldo de cana e tomar pastel, que é a superstição do botafoguense. Então assim... Ele é muito engraçado. Muito engraçado, ele é... Eu às vezes parece, eu digo isto e fico a pensar, será que as pessoas pensam que eu estou a dizer isto só para parecer bem, porque fica bem dizer que o grupo é fantástico? Mas é que é mesmo fantástico. Eu já trabalhei em diversos grupos de trabalho, nem todos tinham este perfil. O grupo do Rio Ave foi um grupo diferenciado, muito parecido com este, por esses motivos que eu já te disse. As lideranças estão muito bem identificadas e os jogadores têm todos um perfil de grandes profissionais, com esse bom ambiente, porque esse bom espírito não quer dizer que seja um ambiente de palhaçada. Quando eu digo que o Tiquinho é resenha é porque ele é engraçado, mas ele é um grande profissional. Uma coisa é trabalhar, outra coisa é... Joga pra cacete, né? Sim, a carreira dele também fala por si. O Júnior Santos, outro jogador muito resenha, um profissional extremamente dedicado no treino, sempre a querer mais, sempre a querer melhorar, sempre a perguntar, a questionar. Portanto, estas pessoas em que eu toquei e digo que são resenha, que são engraçados, são todos eles extremamente profissionais. E o grupo todo, por sorte, por coincidência, porque por vezes nós não conhecemos o jogador enquanto jogador, mas não sabemos exatamente aquilo que ele é no seu dia-a-dia. Eu acho que também pelas dificuldades que nós passamos, conseguimos unir muito, 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 e houve ali aquela sensação de somos uma família. O Luís Castro falou disso muito desde o início, e nós fomos realmente uma família. Os jogadores mais utilizados, os menos utilizados, com a comissão técnica. O nosso grupo de trabalho é fabuloso, é fantástico, e essa também foi uma vitória desta época, e eu acho que vai ajudar muito aquilo que vai ser a próxima época, a dinâmica que nós temos. Eu já não, em grupos de trabalho de futebol profissional, eu já não via há muito tempo aquilo que eu vejo neste grupo. Terminavam as refeições e muitos deles ficavam ali, porque o Luís Castro não gosta que se tenha o celular à mesa. No início houve aquela questão de, mas porquê? Mas agora é o contrário, agora mesmo quando eles podem ter o celular, que é a partir de um determinado momento, ok, terminou, quem quiser sair sai, é muito normal ver ali os jogadores a ficarem mais tempo a conversar e o celular simplesmente do lado. Isso sinceramente também é uma vitória nossa e também é uma vantagem para quem quer ter um grupo de trabalho e chamar-lhe família. Eu até postei no Twitter, não sei se chegou a ver esses dias, que o elenco do Botafogo é muito bom porque não tem nenhum filha da puta, mesmo, a palavra assim. É um elenco sem filhas da puta. Um grupo fabuloso. É um grupo muito bacana. Por causa disso, os caras ficam putos de estarem no banco, que ninguém gosta de estar no banco, mas ninguém torce pro companheiro
se ferrar para Tu vias a forma como a equipa festejava os golos. Sim. Tu vias a forma como os suplentes entravam a cumprimentar os colegas. Era visível. A forma como eles se abraçavam, a forma como o Kaique festejou o golo quando fez contra o São Paulo, a forma como os suplentes saltam para ir festejar com os colegas. Aquilo não é artificial. O gol contra o Atlético Mineiro, da maneira que o time comemora o gol segundo contra gol. o Atlético. Mas aquilo é o nosso grupo de trabalho, é aquilo, foi sempre aquilo. E as dificuldades também acho que ajudaram a unir mais o grupo, porque em alguns momentos nós tivemos momentos mesmo difíceis, não é? Tivemos uma invasão ao nosso CT e tudo isso fez a equipa unir-se cada vez mais e nunca desviar o foco daquilo que era o trabalho. Como que foi o dia seguinte? Houve a invasão, teve o jogo contra o São Paulo. Certo. Como que foi para você? Você até falou no Glorioso Connection que você veio pro futebol brasileiro já sabendo que poderia acontecer alguma coisa como essa invasão. Sim, essas notícias chegam. Chegam em toda a parte do mundo. Vocês já estavam cientes que isso era algo comum no futebol brasileiro. Poderia acontecer. Mas como que foram as horas seguintes, né? Que vocês foram parados, alguns jogadores pela manhã ali tiveram a presença do torcedor, alguns foram na entrada do vestiário. O Chay veio aqui e comentou, né, que ele teve que conversar ali para explicar alguns fatos. Mas como que foi o depois? Vocês saíram, se concentraram e tinha um jogo contra o São Paulo. Como que ficou a cabeça de vocês nesse pós-confusão ali no Lunier? Olha, quem é profissional de futebol tem que ter essa capacidade de ultrapassar, perceber que aquilo já passou, porque há um jogo pela frente, porque isso acontece muitas vezes na carreira. Na questão da invasão não, mas dificuldades sim. O que é certo é que a notícia chegou, a maior parte das pessoas estavam em casa, não é? Porque aquilo estava o DM só. O treino passou para a tarde, mas quem foi lá não sabia, pensava que o treino era durante a manhã. Entretanto, esperaram por nós falámos, chegámos à conclusão que íamos chegar à mesma hora ao treino, a segurança estava assegurada, ia estar ali, não sabíamos muito bem o que é que podia acontecer, porque estava ali uma massa de gente e pode haver sempre algum comportamento que se desvie, não é? Mas a partir do momento em que o Luís decide sair do carro, conversar, falar, ouvir e voltar a entrar para o treino, a partir daí o Luís chegou, falou e disse: aconteceu isto, eu já falei com as pessoas lá fora, a partir de agora eu quero foco total naquilo que vai ser o jogo. Foi assim, foco total naquilo que foi o jogo, nunca mais se falou sobre o assunto. Nós não parámos para falar sobre isso antes do jogo, nem falámos sobre isso após a vitória. Ultrapassámos isso de uma forma bastante natural, porque também tivemos a capacidade de dialogar, e o Luís na altura teve a capacidade e a coragem de sair do carro, falar com as pessoas e ouvi-los. Porque muitas das vezes quando isso acontece, as pessoas também querem ser ouvidas. Eu li algumas coisas que eles disseram, mas eles tinham razão no que estavam a dizer. Queriam que a equipa fosse mais competitiva, que ganhasse jogos, mas nós também queríamos que a equipa ganhasse jogos. E eu ali algumas questões até de cobrança individual de alguns jogadores que surgiram nesse dia, que eu acho que foram injustas, porque muitas vezes esta questão das redes sociais mascara muito aquilo que é a realidade. Uma mentira dita muitas vezes transforma-se numa verdade. E o jogador de futebol, pelo seu aspecto mais mediático, estar mais exposto, sofre também com isso, como é óbvio. E aconteceu nesse momento. Aconteceu com o Chay, por exemplo. Sim, o Chay falou aqui, o Chay desabafou muito em relação ao Twitter. Ele falou que até perguntei, falei, o Severino vem aqui na quinta-feira, tem algum recado pra dar pra ele? Ele falou, tem. Fala o que eu falei com ele em relação ao Twitter, que o Twitter é um problema. E você... O Chay é outro bom profissional, gente boa, e outra resenha também. Ele saiu, terminou o empréstimo dele, a primeira coisa que ele fez foi visitar o grupo de trabalho lá no Lonier, já estive com o Chay. Vocês contam com o Chay para o ano que vem? Essa é uma decisão que o Luís vai ter de tomar. O Chay tem contrato com o Botafogo, mas tal como o Chay e outros jogadores que estão emprestados, não posso adiantar nada neste momento, porque estamos em fase de planeamento. Não é que eu não queira dizer, não faz sentido falar sobre questões que tem que ser o Luís a falar sobre elas. De repente tem a situação de jogadores que vocês podem contar, mas podem colocar para jogarem um campeonato carioca por causa de ritmo, né? Depende, sim, depende. Depende de muitas coisas. Jogadores que estão a chegar de lesão, jogadores mais jovens, jogadores que estão... Depois também depende daquilo que o mercado nos possa dar. Por isso é que eu digo que não faz sentido falar agora. Pode haver jogadores que possam sair do Botafogo, podem haver oportunidades de mercado que queiram pescar aqui jogadores, não sabemos. O Botafogo pode contratar alguns jogadores ou pode não conseguir contratar aqueles jogadores que quer. Estamos nessa fase Quando se fala em planeamento, pensa só em quem entra e em quem sai, mas o planeamento é muito mais do que isso. Há muitas outras coisas que estamos a planear neste momento. Sim, igual período de pré-temporada, onde vai ser quando vocês vão estrear com o time titular, essas coisas todas. O Luís falou na última coletiva, né, que ele pretende 6 reforços. Já tem um jogador que você pode falar que é jogador de vocês para o ano que vem, que é o Marlon Freitas, esse já está contratado. Certo. Que quase ajudou a gente na última rodada. Jogou pra cacete contra o América. Jogou muito o Marlon Freitas lá contra Eu não vi esse jogo. Jogou bem. Estava a acompanhar o resultado. Jogou bem pelo Atlético Goianiense. Jogou bem esse jogo. Tentou ajudar. Tentou ir pra Libertadores. Certo. Mas vocês querem mais 6 jogadores. Bons jogadores pra
formar dentro do elenco. Como que funciona isso, esses nomes? Vocês têm conversas com o pessoal do Scout, com o Alessandro Brito, com o pessoal da área dele, aí eles te apresentam os nomes e vocês desses nomes falam, ó, esse aqui se encaixa com a gente, esse aqui não se encaixa, a gente quer esse, ou a via é o contrário, vocês falam assim, olha, a gente conhece esse jogador tal, analisa esse jogador pra gente, pra ver se tem possibilidades pra eles jogarem aqui no Botafogo. Como que funciona? Das duas formas, exatamente das duas formas. Temos esse gabinete coordenado pelo Alessandro, como tu falaste, que faz a monitorização, coloca os nomes, faz um estudo mais pormenorizado que tem a ver com a situação do mercado, situação contratual, situação salarial, quem é o agente, quer dizer, há a questão de avaliar o jogador taticamente e tecnicamente, e depois existe essa monitorização daquilo que é possível fazer em termos de contratação ou não. Portanto, esse trabalho é feito por esse gabinete. E existe o contrário, que é a comissão técnica, liderada pelo Luís Castro, sugerir alguns nomes de jogadores que conhece, que possam estar a fugir a esse radar, e metê-los no radar do Alessandro, e a partir daí eles fazerem esse trabalho. Portanto, funciona nos dois sentidos. Esse departamento sugere nomes, a comissão também sugere nomes, há oportunidades de mercado que surgem, e a partir daí faz-se uma análise, um estudo, e vê-se o que é possível por posição. Às vezes há nomes que são muito falados, mas simplesmente basta o jogador não ter vontade. Basta dizer assim, não, contratualmente é possível, o salário dele é possível, mas ele não quer, acabou, risca, sai da lista. Teve algum jogador assim, se você quiser falar o nome, pode falar, se não quiser não tem problema não. É que você chegou a telefonar pra ele, falando assim, aqui ó, a gente tá no Botafogo, vem jogar aqui com a gente, vamos participar do projeto. Teve algum atleta que você ligou pra tentar convencê-lo? Teve um atleta com quem eu falei e com quem eu tive essa conversa, eu não vou dizer quem é o jogador. Mas ele veio ou não? Vais-me desculpar. Não, ele não veio, ele também tinha alguma vontade em vir para aqui, assumiu que tinha essa vontade de vir, nós gostaríamos muito que ele viesse. Eu fiz esse contacto porque tinha uma relação de alguma proximidade com ele, fui mantendo esse contacto com ele. Matheus Pereira não? Eu não vou falar sobre o nome, mas eu vou deixar aí. Olha, pode ser uma das perguntas aí para ganhar a camisa. Eu falo mas essa ninguém vai saber a resposta. Não, mas porque tu disseste assim, e o Tiago há bocado disse, os portugueses são muito taxativos e honestos. Tu disseste, se não quiseres não dizes o nome. Então eu não vou dizer o nome. Tá bom, tu colocaste-me à vontade, não foi? Meu trabalho é perguntar. Não, mas sabes que isso é normal. Quando Sim. tu tens contacto com o jogador, tu monitorizares quando tens um à vontade com a pessoa, não vou ligar para um jogador porque isso às vezes pode ser uma falta de respeito para com o treinador dele, para com o clube dele. Agora, se eu tenho relação de amizade contigo, daqui a 5 anos eu quero te contratar para um projeto, eu posso ligar, olha, estarias disponível para... É uma conversa de amigos, não é? Isso surgiu, não vou dizer com quem foi, mas houve essa conversa. Como que surgiu o nome do Tiquinho? Era um jogador que todos nós conhecíamos e depois funciona nesse sistema que eu te disse. O jogador nós já conhecíamos a partir do momento que sabemos que ele é sinalizado como possibilidade de mercado, nesses vetores que eu te disse, é salário, possibilidade do clube libertar, cláusula, etc. A partir do momento que sabemos que há luz verde e que há possibilidade de mercado, nós queremos avançar para o jogador porque é um jogador cheio de qualidades. Curiosamente houve uma conversa sobre o Tiquinho, já existia, mas houve uma conversa sobre o Tiquinho precisamente no jogo contra o Santos, na visita do Texas. Que era o Zahavi, né, que estava vindo. Poderia ser, sim. As tais oportunidades de mercado. De repente uma desaparece e a outra aparece e surge com possibilidade de forte contratação e felizmente ele foi contratado. E mais uma vez eu reforço que para além de um grande jogador, é um grande profissional. E taticamente ele funciona muito na vida. Funciona taticamente, tecnicamente, fisicamente. Um jogador, quando é bom, é o completo. Mentalmente, a capacidade que ele tem de sobreviver dentro de um jogo de grande pressão e tomar boas decisões. É realmente um grande jogador, por isso é que fez a carreira que fez na Europa também. Dos meninos que treinaram com vocês e que talvez tenham oportunidades no ano que vem, qual que você viu assim, pô, esse menino realmente ano que vem pode fazer parte do nosso grupo porque ele é talentoso, ele mesmo sendo jovem, ele já pode dar um passo à frente para jogar no time ou B no máximo, ou jogar até mesmo no mínimo, ou jogar no time principal. Qual que você ficou assim encantado vendo treinar ali, daqueles jogadores que não fizeram parte ainda do plantel? Olha, os jogadores que chegaram a ser utilizados por nós, como o DG, que chegou a jogar por nós, jogadores que só treinaram connosco, nós inclusive tivemos um menino que está agora na seleção, o Bernardo Valim, que é, por exemplo, um jogador que nós queremos acompanhar e ver mais vezes connosco. Ele é muito diferente? Ele teve pouco tempo connosco, como eu te disse, os jogadores por vezes chegam e tu não consegues logo retirar todas as opiniões que tu queres, para além de que é um jovem, não é? É um jovem, tem que ter algum cuidado e protegê-lo. Mas quando um jogador chega a uma equipa profissional e consegue sobreviver ao contexto de treino
e destacar-se é porque tem que ter talento e potencial suficiente e por isso é um dos jogadores que nós queremos continuar a observar. O Cauê chamou a atenção de vocês? Também chamou a atenção, sim. Também foi um dos jogadores que chamou a nossa atenção. Cauê, então a previsão é que ano que vem talvez ele faça mais atividades com o time de cima. Talvez, porque a ideia é essa, não só ele, mas todos os jogadores que se possam destacar no base do Botafogo, nós queremos que eles sintam e que os técnicos do escalão sintam que a porta do time principal está aberta para que o treinador os possa ver e para que eles possam sentir o seguinte: se eu me destacar, eu consigo chegar à equipa principal. Esse tem que ser o sentimento na base do Botafogo, para eles quererem trabalhar muito, para que eles quererem ser os melhores da posição deles, mas para isso tem que saber que a porta está aberta. Agora, se está aberta para chegar, jogar, ser titular no time A, não é assim que funciona. Depende. O Jefinho, por exemplo, não estava dentro desse projeto. Foi por outros motivos que ele apareceu ali. Também já não tem essa idade, não é? Ele já não é um menino. Não é da idade desses jogadores que nós estamos a falar. Esse todos têm menos de 20 anos, sem 18, Sim, 19, estamos a falar de 17, jogadores abaixo 16. dos 20 anos que se nós sentirmos que eles são os mais aptos do escalão, têm que pelo menos conseguir competir no escalão acima. E se conseguirem competir no escalão acima, têm que sentir que têm uma oportunidade de ser vistos na equipa principal. É assim que se cria uma base forte com uma cultura e com uma identidade de Botafogo. Tem uma pergunta que o Quintela pediu para eu fazer. Quando ele falou assim, não, faz essa pergunta aqui. O que você está achando da imprensa brasileira? Olha, quando tu vais trabalhar para um contexto, tentas perguntar a pessoas que tu conheces que trabalham nesse país como é que as coisas funcionam. E bate certo com aquilo que já me tinham falado. Eu acho que eu tenho contacto direto, como tu sabes, com algumas pessoas que trabalham na imprensa, em alguns órgãos de comunicação social, Globo, pessoas que fazem aquela chamada imprensa independente. Não tenho nada a dizer de ninguém, porque eu respeito a opinião das pessoas. Agora, eu acho que em alguns momentos se valorizam demasiadas questões que não devem ser valorizadas, que fazem-se manchetes com coisas que não existem. É a minha opinião. Acho que procura-se encher páginas, mas existem tantos órgãos para encher que as pessoas têm que ir à procura de conteúdo e por vezes há notícias que eu olho para elas e digo, como é que isto é notícia? Mas eu não quero generalizar e falar na imprensa brasileira, porque como eu já te disse, eu tenho contacto direto com pessoas que trabalham em órgãos de comunicação social e só tenho coisas boas a dizer deles. Portanto, isso de generalizar, dizer assim, o jornalista brasileiro é assim, não é, alguns serão assim, mas genericamente no que anda à volta do futebol, por vezes anda-se à procura de fazer notícia de coisas que não são notícias. Você acha que às vezes valorizam muito o lado negativo? Acho que sim. Sim, acho que isso existe. O Castro ficava muito pé da vida depois de algumas coletivas. Eu via que ele estava revoltado, aí chegava lá pra vocês conversando, assim, tipo, triste com o que foi falado ali nas entrevistas coletivas ou em nenhum momento? Não era muito de chegar e de falar sobre as coletivas. Nós por vezes é que dávamos a nossa opinião e dizíamos que ele quer ser uma pessoa, e é uma pessoa extremamente educada, mas por vezes nas coletivas havia questões que ele podia simplesmente, quer dizer, a coletiva podia ser mais, às vezes fazia a mesma pergunta 3 vezes. Eu também não sentia qual era a necessidade de estar a fazer a mesma pergunta 3 vezes. Mas ele, com a sua calma, com a sua educação, respondia a todas as questões. Às vezes éramos nós que dizíamos que se calhar não tinha necessidade de ser assim, mas é assim, nós é que chegamos a este contexto, não é? Nós não temos que mudar as pessoas que aqui estão. Nós também temos que nos adaptar. Depois podemos ter opinião sobre isso. Claro. Quando eu digo que existe algum sensacionalismo, também existe imprensa muito bem feita. Existem órgãos de comunicação que eu gosto de acompanhar, jornalistas, até jornalistas, mídia independente, que fazem uma cobertura fabulosa daquilo que é o seu clube. Aqui existe esse fenómeno do setorista, não é? Em Portugal isso não existe. Até por isso é diferente. Porque quando uma pessoa é setorista e tem que estar a cobrir só um clube, às vezes tem que ir mesmo à procura de coisas que não são notícia para encher páginas. Eu acho que também funciona um bocadinho por aí. Esse fenómeno existe aqui, mas também tem a ver com a paixão daquilo que é o jogo. As pessoas são sedentas de informação, às vezes vazam coisas de dentro dos clubes com alguma facilidade. Isso foi uma coisa que nós conseguimos fazer, fechar o nosso grupo, bloquear e deixar de existir esse tipo de informação que foge. Mas isso só se consegue como tem um grupo fabuloso. Agora, generalizar, eu não generalizo nem jornalistas, nem treinadores, nem acho que isso pode ser um traço até de xenofobia e eu quero estar longe dessas coisas. Agora, dizer que o jornalista brasileiro é assim, não. Mas que existe muita forma de jornalismo que é feita com base no sensacionalismo, acho que sim. Vocês estavam meio que de saco cheio, eu falo por mim como jornalista também, de tantas perguntas sobre Patrick de Paula, por que o Patrick não joga, isso por exemplo, sim, por exemplo. Esse é um dos exemplos. Porquê? Porque isso vai trazer polémica, vai trazer sensacionalismo. E o treinador já respondeu à questão uma vez, para que fazer a questão uma segunda vez? Quando um jogador não joga, seja o jogador A, B, C ou D, é porque o treinador acha que outro jogador deve jogar naquela posição, ponto final. É só por isso. Se o treinador achar que aquele é o melhor jogador para a equipa naquele momento, ele vai colocá-lo a jogar.
que o jogador arrebentar no treino para vocês durante a semana? O que o jogador tem que fazer? A cartilha de Vitor Severino e Luiz Castro ali pro jogador realmente entrar lá, ser titular, ganhar uma vaga. O que o jogador tem que fazer durante a semana para conquistar o seu espaço? Os nossos treinos têm 2 ou 3 características que têm a ver com os treinos. Não são de grande duração, são curtos, mas são de grande intensidade. As trocas entre exercícios são curtas, a fluidez do treino é grande. Quanto tempo de treino mais ou menos? Se nós entrarmos no treino às 10 horas, às 11h30 o treino está terminado. E não for 1h30 de treino, com as paragens, com as pausas para a água, etc. 1h15, 1h10. Esse é um treino para nós. 2 períodos só, vocês fazem só na pré-temporada ou vocês acham que é uma coisa... Na pré-temporada, e mesmo assim não fazemos muitas vezes. Poucas vezes. E aqui no Brasil ainda existe do torcedor achar que tem que acontecer 2 treinamentos para os jogadores treinarem pra cacete. Tem que treinar muito, 2 semanas, 2 períodos. Mas às vezes por falta de informação também. O jornalismo às vezes também pode servir para isso, para explicar ao torcedor como é que se planeia uma semana de treino. Alguma vez alguém pensa, mas isso não é sensacionalismo, se calhar não vende jornais, se calhar não mete cliques no Twitter, se calhar não mete likes, retweets, mas às vezes também tem que se educar quem está do outro lado. Educar no bom sentido. Explicar, porque às vezes as pessoas não sabem. Mas o jogador à tarde o que é que faz? Não faz nada, só treina uma vez. Porquê é que não treina 2 vezes? Tem que treinar muitas vezes para estar bem fisicamente. As coisas não funcionam assim, não é? Por isso é que nós temos um gabinete de fisiologia, por isso é que a ciência hoje está dentro do futebol, por isso é que os treinadores têm cursos, fazem formação. Tem a ver com isso. Agora, como eu te dizia, o treino é curto, mas é muito intenso. As paragens entre exercícios são curtas, a fluidez tem de ser constante. E nós queremos um jogador que esteja constantemente focado. Por exemplo, o Luís não gosta que entre exercícios os jogadores toquem nas bolas. Não gosta. Ele gosta que o jogador entre exercícios pare, vá ao quadro perceber o que é o próximo, bebe água e já entrou no outro exercício. Gosta de manter o jogador. Então o jogador tem que estar extremamente focado, concentrado e dar o máximo no treino. Sincero, não há muito mais do que isso. Além da parte tática daquilo que é o exercício, porque o nosso exercício tem sempre contexto tático. Mas tem que conseguir cumprir com aquilo que está a ser solicitado. Amistoso contra o Crystal Palace, como tentar motivar os jogadores, porque acabou o Campeonato Brasileiro, alguns dias de folga, e vem agora, a partir da próxima segunda, treinamentos visando o jogo contra o Crystal Palace e também, talvez, contra o Luton Town, um amistoso anterior. Como motivar todo mundo, colocar como vocês vão colocar como jogo no Campeonato Brasileiro, como se fosse um jogo oficial. A ideia, é a imagem do Botafogo, é mostrar para os jogadores, olha, a Europa vai estar te vendo. Também toda essa situação que vocês vão tentar fazer? Sim, esta questão surge, vem lá de cima, não é? Da cúpula, do topo da pirâmide, do proprietário do clube, que achou que era uma ação importante para clubes que fazem parte da mesma gestão. E nós tivemos que ajustar o planeamento, tínhamos várias opções, várias possibilidades. A ideia, o que era melhor para nós era puxar aquela data de jogo um pouco mais para trás, para ficar perto aqui do final do Brasileiro, para nós termos 1 ou 2 dias de folga, viajarmos e jogarmos, para não ficar tão longe. Ficando tão longe também não fazia muito sentido, depois de uma época de tantas dificuldades, obrigar os jogadores a ficarem tanto tempo até esse jogo. Então o que se fez foi, decidiu-se dar dias de folga, para depois treinarmos esses dias e fazer o jogo. E basicamente os jogadores são profissionais e explicaram. Todo mundo entendeu. O John não perguntou se os jogadores queriam ir. Essa decisão foi tomada, falou-se com o técnico, ajustou-se o planeamento e a partir daí é para se fazer o jogo. Os jogadores são profissionais. Para alguns deles provavelmente estarão mais motivados do que outros, porque uns já jogaram na Europa, outros jogar contra uma equipa da Premier League se calhar é uma oportunidade deles se mostrarem. Eu falo no individual de cada um, mas o grupo não foi mal recebido e o grupo entendeu que faz parte do planeamento, vamos fazer o jogo e vamos jogar para ganhar. A situação do Rafael esse ano foi uma coisa triste para vocês ali dentro do elenco, o excesso de contusões que ele teve? Já chegaram com ele com problema físico, depois ele volta... Chegámos, ele estava a recuperar de uma lesão, depois teve outra lesão grave, não é? Sim, isso para vocês ali foi complicado, porque é um jogador que vocês já olhavam lá, conhecendo o elenco. O Botafogo tem o Rafael, jogador de Premier League. Vocês até tinham essa intenção de colocá-lo como titular e devido ao que aconteceu, essas lesões, isso foi um agravante para ele na temporada? Nós não sabíamos muito bem como é que ele ia recuperar da primeira lesão, porque era uma lesão difícil, e o Rafael, mérito dele e mérito do departamento médico, recuperou até mais rápido do que aquilo que nós pensávamos que podia ser o retorno dele ao campo. Portanto, ele aparece um pouco mais cedo, nós não sabíamos que ele ia aparecer tão cedo e tão bem. A partir daí, aos poucos, foi lutando pela posição, teve as suas oportunidades. Depois, num jogo onde ele entrou até bem, foi no jogo em Fortaleza, tem mais um problema grave, e depois aí é mais difícil mesmo mentalmente, voltar a sair, voltar a entrar, começar a treinar com a máscara, adaptação, readaptação.
Foi uma época muito difícil para o Rafael, outro grande profissional, passou por uma época difícil e basicamente foi isso. E agora o Gatito, né, que tem mais uma lesão no final do ano. Infelizmente apareceu-nos agora a questão do Gatito também, para cirurgia e vai estar parado há algum tempo. Última pergunta, Vitor, qual que vai ser? Qual jogo o Vitor Severino treinou? Ele falou aqui durante a entrevista, no nosso bate-papo aqui, ele foi treinador principal do Botafogo na beira de campo. Uhum. Qual foi a partida que ele treinou, Botafogo? Foram 2, não é? Para ir para o ter rasteira. Então, mas completa, a partida completa. Completa. Teve uma que ele treinou à beira de campo. O resultado não foi bom pra gente, mas ele treinou à beira de campo e teve uma que o resultado foi maravilhoso, ele ficou quase 90 minutos. Aliás, eu vou facilitar. Quais foram as 2 partidas que ele ficou à beira de campo? Melhor, mas você ganhou, outra é mais fácil. Então as perguntas foram... Não vou falar quais foram as 4 perguntas, porque se você chegou atrasado, tem que ver a entrevista toda. Severino, curtiu? Gostei muito. Gostou? Obrigado pelo convite. Sim. Eu que agradeço. O papo tava pra acontecer há algum tempo. Algum tempo, mas o Severino é um cara que a gente se conheceu ali através das redes sociais, a gente trocou algumas mensagens e a gente foi se conhecer no jogo contra o Ceará, se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente se viu. Acho que sim, acho que foi a primeira vez. A gente teve a oportunidade de conversar. Talvez ali na rápido. Concentração no Wilton. Talvez no Hilton. Jogo não na estreia contra o Corinthians, a gente se conheceu. Foi mas ali foi algo bem mais rápido. É o que vocês veem lá no Twitter, é um cara engraçado, gente boa, que gosta de conversar, trata todo mundo bem, é o Severino. Esse que vocês puderam conversar aqui por quase 2 horas. Quase 2 horas aqui no canal. Um bate-papo, acho que franco. Eu acho que a gente pôde entrar em alguns outros assuntos mais profundos de dentro do Botafogo, em relação a treinamento, jogadores. Algumas cositas eu não consegui tirar com o jogador que ele ligou, mas isso aí ainda é... Será que eu ainda vou dizer quem foi? Não vou. Vai dizer se... Ano que vem você pode dizer, talvez. Talvez. Daqui a um ano eu vou dizer. Daqui a um ano você diz. Na próxima entrevista você diz. Se ele algum dia vestir a camisa do Botafogo, eu digo. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Depois eu vou te perguntar em off. Mas... Mas é isso. Você vira nas suas redes sociais pra galera te seguir. Vitor Severino. No Instagram, no Twitter. Eu não sei como é que é a minha identificação, sinceramente. Acho que é Vitor Severino. Vitor Severino. Coloca lá Vitor Severino. Vai aparecer lá. Vai aparecer lá. Com cabelo sem coroa. O Quintela quer fazer uma pergunta pro Severino? Pode fazer. Deixa você fazer. Você quer fazer? Não pode fazer, Quintela. Pode fazer, Quintela. Uma pergunta pro Severino. Você está doido pra fazer uma pergunta pro Severino? Pode fazer. Ou você quer aparecer, dar um oi aí na câmera? Quer que eu dê um oi aí? Chega aí, Quintela. Vem cá, Quintela. Vem, senta aqui. Senta aqui, não. Brincadeira. Vamos ver, pegou desprevenido aqui. Pode fazer a pergunta aí. Eu te fiz a pergunta da imprensa, né? Porque eu sinto que a gente fala muito pouco sobre o jogo, né? Me parece, não sei se o Luiz pensa isso, se você percebe dessa forma, né? Mas se discute, após um jogo, se discute muito pouco sobre o jogo, né? Às vezes, o que você achou do jogo? Ponto, é uma pergunta genérica e depois vamos para as polêmicas. Assim, vou aproveitar esse momento, então, para discutir um pouco sobre o jogo, né? No seu entendimento, assim, né? O time, ele já conseguiu chegar na forma tática que vocês gostam de jogar, né, que eu percebo que é um 4-3-3, né, com 2 pontas abertos, muitas vezes jogando com o lateral como terceiro zagueiro. Me parece até que o jogo contra o Corinthians, na estreia, o Botafogo se posicionou dessa forma, mas não conseguiu executar. Nós iniciámos a época muito com base nessas ideias, inclusive naqueles amistosos que nós fizemos, a equipa estava a construir e a posicionar. Exatamente, né? Até se tentou o Saravia como ponta, depois manteve ele na lateral e tudo mais, né? Você acha que houve uma evolução para tentar ter essa estratégia, ou entendendo como é o plantel do Botafogo, já se tem uma estratégia de jogo que não é exatamente essa hoje? Acho que a equipa caminhou muito para aí. Nós nos últimos jogos, as dinâmicas, a própria forma de nós treinarmos já foi muito baseada nessa estrutura. Depois o sistema que está dentro da estrutura pode ser um 4-3-3, mas variar em função dos jogadores. Ela foi sendo alterada pelas características dos jogadores, porque, por exemplo, o Tchetché teve um crescimento absolutamente incrível e conseguiu ocupar mais vezes essa posição que nós chamamos a posição 6, mesmo quando a equipa jogava com 2 mais 1. Isso teve a ver com o mérito de um jogador que cresceu muito durante a época. Portanto, logo isto muda tudo o que está à volta dele, porque com as características dele influencia quem está à volta, e influencia o posicionamento dos nossos pontas, por exemplo. A chegada de um Júnior Santos que chega e impõe-se e começa a jogar como um jogador mais profundo, mais vertical pela direita, também implica outra dinâmica à esquerda. Mas eu acho que a tendência natural foi de crescer para um 4-3-3 e para uma dinâmica dessas como tu falaste. Agora a questão de construir com 3 ou construir com 4 também dependia muito dos laterais.
Sarabia é completamente diferente das características de um Rafael ou de um Daniel, por exemplo. À esquerda, o Marçal é completamente diferente das características do Hugo. Mas eu acho que sim, que nós crescemos muito em função daquilo que vai ser o Botafogo no futuro e que este Botafogo que acabou, estruturalmente em termos de sistema, vai ser muito mais próximo daquilo que vai ser o Botafogo no futuro. Esse termo, quando você citou o Tietchan, eu acho que é muito interessante, porque talvez de todos os jogadores para implementar esse sistema tático, assim, o Marçal ele faz bem um papel de lateral defensivo. O Rafael é um bom lateral com equilíbrio pela direita, né? Se ele tivesse em boas condições físicas. Me parece que o jogador que talvez vocês não tivessem tido ao longo da temporada seja justamente o 6, né? O primeiro volante que dá a dinâmica. Por isso é que eu toquei precisamente na função do Tietchan, porque ele também não seria esse jogador quando entrou. Ele era para fazer quase o área-área, né? O próprio Tietchan, nos primeiros treinos, quando treinou ali naquela posição, ele próprio, lembro-me de ter uma conversa comigo e dizer, olha, só para... Atenção que a minha posição não é esta. E eu lembro-me de falar com ele, esse treino até foi lá no anexo, e dizer, nós conhecemos, nós sabemos quem tu és. Eu acho que o problema era o anexo, o gramado estava ruim. Não, eu acho que ele achou estranho quando foi colocado, se calhar, num exercício a jogar naquela função, porque essa realmente não era a função dele. Tu olhas para um 6, que vocês chamam camisa 5, não é? Sim. Como um médio mais defensivo, e nós, quando falamos daquele jogador num 4-3-3, para nós é um pivô, é um jogador que realmente tem que ter abrangência defensiva, e o Tietchan conquistou isso. É mais um pouco o estilo do Danilo, né? O Danilo provavelmente, sim. Marlon Freitas, que está chegando por exemplo, e nós nunca tivemos durante o ano esse 6 declarado, esse pivô. Talvez o Barreto fosse o jogador mais próximo dessas características, mas a equipa estava noutro momento, noutra fase, e nós nem sempre jogámos com um, também por isso, também por esse motivo. Obrigado. Nada, vai lá, um abraço. Ó, Severino, obrigado. Obrigado eu, mais uma vez. Boa sorte no próximo ano. Obrigado. Que Deus abençoe a gente, né? Porque eu não escondi ninguém que sou botafoguense, que não é um canal de Botafogo, mas aqui é um canal de um botafoguense. Então, que ano que vem as coisas aconteçam, que eu te encontre lá no Mané Garrincha em dezembro. Dezembro não, acho que é setembro, outubro. Na data do aniversário, né? Dia 28 de outubro, se eu não me engano. Na data do aniversário do Garrincha. Eu posso ter equivocado. Pesquisei aqui em tela, você tá com o celular na mão aí. 28 de outubro, aniversário do Garrincha, ser 28 de outubro mesmo. Tu acertei? Pô, tô bom de referência em relação a datas. 28 de outubro se encontrará no Mané Garrincha, quem sabe, pra gente comemorar um título. Fazer um campeonato brasileiro bom, ficar ali entre os 4 primeiros. Ganhar o Carioca mesmo, jogando boa parte com um time alternativo. E ganhar a Copa do Brasil também. Ano que vem. Só isso. E Pouca... chegar à final da Sul-Americana. Não, ganhar a Sul-Americana. Ganhar a Sul-Americana, ganhar a Copa, ganhar o Carioca e G4. E G4 brasileiro. Só isso que eu tô pedindo no ano que vem. Eu queria que sim. Severino. Fora Luiz Castro. Se não for hashtag fora Severino, fora Luiz Castro. Detalhe final, pode falar o que você quiser, meu amigo, à vontade. Espaço é teu. Muito obrigado, parabéns pelo teu programa, pelas tuas redes, eu acompanho o teu trabalho e quando nós falávamos há pouco sobre aquela questão do jornalismo, eu destaco aquilo que tens feito, aquilo que vocês têm feito, aquilo que muitos têm feito, vocês sabem, porque eu não escondo que eu sigo as redes sociais, eu acho que são ferramentas fantásticas, devem ser utilizadas de uma forma equilibrada e por isso agradecer o convite, já tinha surgido há algum tempo e mandar um abraço para toda a gente que está lá em casa a ver, dizer que eu tenho sido sempre muito bem tratado. Nós falámos da questão das vaias, dos assobios, mas nós, não só eu, os meus colegas de comissão técnica, só temos recebido carinho, palavras agradáveis, talvez porque as pessoas que não gostam também não nos procurem, não é? Quem nos procura normalmente é quem gosta, mas eu tenho que destacar isso, que o adepto do Botafogo e o torcedor do Botafogo sempre nos tratou bem e mandar um abraço para todos eles e prometer que nós faremos tudo para transformar este clube num clube gigante novamente. É uma torcida foda, né? É. Lotou todos os estádios do Brasil. Completamente, sim. É uma paixão diferenciada. Verino, obrigado pelos presentes. Obrigado. Isso aqui, ó, vai ser de alguém. Um prazer, sim. Isso aqui vai ser de alguém, essa aqui é do papai. Essa aqui é do papai, ó, 94 Sampaio. O Sampaio fez questão de assinar para ti. Obrigado, Sampaio. Gente boa, Sampaio. Gente boa para caramba, sim. Você foi convidado para vir para cá. Grande profissional, grande jogador e olha, falámos sobre a questão da resenha, é um dos jogadores com quem eu falo bastante também. Ontem eu até mandei uma mensagem para ele estava com Estava num casamento, não? Estava no casamento, estava com um grande amigo meu que jogou no Botafogo e virou um amigaço, Rafael Marques, centroavante. Jogou no Palmeiras. Eu estava no casamento do Dudu, né? No casamento lá, em São Paulo, lá. Sim. Eu falei, pô, você tá com um grande amigo meu aí. Ele, pô, não sabia. Eu falei, pode grande falar com o Rafael Sampaio. Marques, que é grande tá aí gente. A camisa dele. Obrigado, vou vesti-la. Vou gravar meu próximo vídeo do canal, o vídeo da manhã com essa camisa aqui. Vai estar lá no meu canal. Gente, um beijo, obrigado pelo carinho, obrigado pra quem chegou até o fim. Deixa o like, inscrevam-se. Semana que vem mais 2 resenhas aqui. Uma tô tentando ajustar, que talvez também faça parte da família Botafogo. E uma de um técnico de futebol que passou por um grande clube do Rio de Janeiro. Então, essas serão as resenhas
semana que vem aqui no nosso canal Resenha com TF. Rafa, obrigado, irmão, de novo. Tamo juntos. Rafa, depois de tanto botafoguense aqui, tá virando a casaca. Vai virar botafoguense. Quintela, obrigado, irmão. Tamo juntos. Valeu. Abraço, fiquem com Deus. Bom resto de dia, boa madrugada. E ó, 24 horas a partir de agora pra você poder ganhar essa camisa aqui. Senão, já era. Valeu, fui.